A história começa falando a respeito da mais quente e recente tendência dos jogos de simuladores de encontro, o Amor das Senhoritas, projeto de amor. A personagem principal, uma garota de 17 anos de idade, vinda do campo, é revelada como uma filha perdida há muito tempo do Duque. Quando retorna para sua vida perdida na família do Cal, depois de viver como camponesa, ela é cercada por uma série de novos acidentes e conexões. Vários participantes do sexo masculino, cada um com um charme único. Mas quais seriam as segundas intenções da filha falsa do Duque, que roubou o lugar da personagem principal enquanto ela estava perdida por 6 anos? O objetivo do jogo é derrotar a vilã e ganhar novamente sua riqueza e fama perdidos, enquanto vive o seu verdadeiro amor. Vemos a lembrança da nossa prota, onde seus irmãos mandavam ela sair de casa. Então, ela finalmente ganha sua liberdade e fala que poderia ser perfeitamente feliz assim, sozinha. Mas de repente, quando ela abre os olhos, ela vê um homem falando que tinha certeza que tinha dito para ela viver sem fazer um único ruído, como se ela estivesse morta. Ela não entende nada do que está sendo dito. Ele continua dizendo que ela fez uma cena que nem um cachorro louco no banco de celebração ao retorno do príncipe herdeiro, e pergunta o que ela estava pensando. Ela continua sem entender nada. Diz que não consegue falar e não sabe se aquilo é um sonho. Não sabe onde está. De repente, aparecem 3 opções para ela. Ela não sabe o que está acontecendo. Ele pede para ela responder agora. Ela não sabe onde está. Quem é essa pessoa? Diz apenas acordar depois de ter caído no sono. Ela não sabe o que é isso, mas ela imagina que se não escolher uma resposta, ela pode morrer. Ela escolhe a terceira opção. Ela começa a gaguejar, pois sua voz começa a sair automaticamente, sem seu controle. O homem à sua frente pede para ela continuar a falar e novas opções aparecem na sua frente. Ela escolhe a primeira opção, dizendo que se desculpa. Ele diz que se isso fosse algo que pudesse terminar com um simples pedido de desculpas, eles não estariam na frente um do outro nesse exato momento. Ele diz então que a partir desse momento ela está incondicional. Ela não está proibida somente de comparecer a banquetes, mas também de sair de seu quarto. Ele pede para pensar no que fez de errado e em como irá agir de agora em diante enquanto se arrepende. E ela só consegue se perguntar em pensamento onde que ela errou. O que ela fez de errado? Ele então chama ela de Penélope Eckhart e diz que irá retirar o nome Eckhart dela. Ela então repara que ele tem uma porcentagem em cima de sua cabeça. Ele pergunta por que ela está evitando focar nos olhos dele e está desviando o olhar. E pergunta se é verdade que ela enlouqueceu. Ele se vira e vai embora. Enquanto isso, outro homem na porta diz que certamente lhe serve. E ela repara que a pontuação dele é de menos 10%. Está negativo. Ele também vai embora. Ela não consegue acreditar. Ela deve estar sonhando. Ela não consegue acreditar em quem ela é. Ela então se lembra de quando estava em seu mundo, das pessoas falando sobre o jogo e falando que os personagens eram irritantes. Então, vai desistir de jogar. Alguém pergunta quais personagens. E ela diz que é a falsa heroína, a vilã, Penélope Eckhart. Exatamente quem ela é agora. Então descobrimos um pouco mais sobre o passado da nossa prota, onde ela era uma criança ilegítima de uma família rica. Quem olhasse de fora acharia tudo isso muito romântico, principalmente para uma garota. Seria como se ela fosse a protagonista da história da Cinderela. Só que isso não é um drama. Vemos nossa prota sendo apresentada por seu pai aos seus irmãos. Ele pede que eles a tratem bem, mesmo ela sendo filha de outra mãe. Mas ela se sente inútil. Para ela, teria sido melhor ter vivido com sua mãe em um apartamento de um cômodo ou até mesmo em um orfanato. Vemos depois seu presente, após 6 anos dela ter começado a morar com seu pai. Ela chega em um local cheio de caixas, já reclamando sobre seus irmãos terem lidado com a sua mudança. Ela se pergunta por que seu pai não a mandou morar nas suas, já que ele sabia o quanto seus irmãos a torturavam. Ela diz que eles apenas deveriam se preocupar com o processo de herança em andamento. Mas então, ela sorriu ao perceber que finalmente está livre. Ela se lembra o quão doloroso foi viver naquela casa, pois seus irmãos a torturavam tanto em casa quanto na escola, e seu pai não dava importância para isso. Ela se esforçou para entrar em uma faculdade de prestígio, para ter uma razão de se mudar dali e escapar daquela família. E ela finalmente conseguiu. Agora, ela pode ir para a escola, fazer muitos amigos e viver alegremente. Seus dias depressivos finalmente acabaram. Passamos então para alguém perguntando se já terminaram o jogo. Outra pessoa responde que no modo difícil, o favoritismo deles não sobe, e pergunta se é realmente possível ganhar. A pessoa acha que é um daqueles jogos em que é necessário pagar para vencer. Nossa prota que está ouvindo a conversa pergunta para sua amiga sobre o que eles estão falando. Sua amiga pergunta se ela não sabe, então diz que é sobre o jogo tendência no momento. Nossa prota questiona sobre o jogo, e sua amiga responde que é o Amor da Senhorita, projeto de amor. Vemos que logo depois disso, nossa prota começa a jogar o jogo, e a dizer que parece ser muito infantil,
se perguntando como algo assim virou tendência com um título desses, enquanto pensa nas suas amigas a incentivando a jogar. Dizendo que não está interessada, ela diz que vai apenas ver do que se trata, já que todos estão falando sobre isso em sua escola. Ela vê que o jogo tem duas dificuldades, a normal e a difícil, e diz que deveria começar pelo modo normal primeiro. O vídeo de abertura nos conta um pouco mais sobre o jogo, onde Yvonne, uma garota comum, prestes a completar 18 anos, foi separada 6 anos atrás de sua família em um acidente. Agora, ela volta para sua vida perdida na família do Cal. O objetivo do jogo é focar nos líderes masculinos e aumentar sua favorabilidade, além de ganhar fama e riqueza, se livrando da vilã que gosta de se meter em sua vida. É dito ainda que ao chegar a 100% de favorabilidade com um dos líderes masculinos, você receberá uma confissão e obterá um final. Vemos nossa prosa comentar que isso é muito genérico, embora a arte seja muito bonita. Ela diz como terá aula cedo no dia seguinte, irá jogar apenas o prólogo e ir dormir. No entanto, as horas vão passando, e 3 horas depois, nossa prosa continua acordada. Ela diz que o jogo é mais divertido do que ela pensava, e que o sistema é único e muito bem feito. Ela ainda diz parecer que está assistindo a sua própria história. Ela se compara com a heroína, pois ambas saíram da pobreza para a riqueza pelos seus pais. Até mesmo os 2 irmãos mais velhos da heroína, que desconfiavam do aparecimento repentino de sua irmã mais nova, eram semelhantes. A diferença é que os irmãos da heroína também são líderes masculinos. Mas ela diz que é um pouco divertido domar pirralhos como eles. Nossa prota comenta que a favorabilidade de todos os personagens conversa em 30% no modo normal, tornando muito fácil até mesmo para alguém iniciante como ela. Ela diz que poderia ser chamado de modo fácil ao invés de normal. Após terminar todos os finais, ela vê que no modo difícil, a vilã é a heroína, e você irá viver sua história, e descobrir o que aconteceu no Ducado antes do retorno da Yvonne. Nossa prota continua a morrer no jogo, dizendo que o nível do jogo está extremamente difícil, pois se ela fizer uma única escolha errada, a favorabilidade desce para 0 e o jogo acaba. Todos os finais levam à morte, e isso é muito irritante. Nossa prota comenta que ela parece ser muito maldosa no modo normal, mas analisando a perspectiva dela, ela nem fez muita coisa errada. Então ela se pergunta por que a tratam assim. Se pergunta o que ela fez de errado, pois parece que apenas a colocaram no papel de vilã. Nossa prota não deseja que a vilã viva e seja feliz com qualquer um dos protagonistas masculinos. Ela diz que a heroína no modo normal ganha o amor de todos facilmente, enquanto a vilã apenas se torna mais miserável, não importa o quanto implora por afeição. A vilã no modo difícil encontra apenas a morte. Vemos então a lembrança da prota, onde seus irmãos a estavam provocando, dizendo que seu pai não se importa se ela está morrendo de fome ou sendo intimidada na escola, já que ela não é parte da família. Ela então se compara com a vilã, e por isso ela quer ganhar. Ela desafia seus irmãos do cais e continua matando, e isso quer conseguir seus finais. Ela chega a pensar em pagar para aumentar a favorabilidade deles, mas acha que deve estar ficando louca, e a pensa começa diversas vezes. No entanto, mesmo após o sol nascer, ela ainda não conseguiu nenhum dos finais. Ela acaba adormecendo, enquanto pensa que vai recomeçar até que o final da vilã não seja mais a morte. Ela então acorda por alguém chamando de minha senhora. Quando ela abre os olhos, vê uma empregada e pergunta se ela está se referindo a ela. Então ela se lembra da noite passada, em que ela acordou ali ao invés de sua casa, e que havia se tornado uma outra pessoa. Ela diz ter implorado a noite toda, mas pelo visto não era um sonho. Ela realmente se tornou a vilã do jogo. De repente, ela sente dor em seu braço. Então repara que há marca de agulhas nele. A empregada fala que ela levantou. Então Penelope percebe que ela é igual a do jogo e se pergunta o que ela estava fazendo com alguém que estava dormindo. Nossa prota tenta falar, mas nada sai da sua boca. Ela então percebe que não é capaz de dizer nada se não houver uma escolha. A empregada fala que preparou o banho e pede para ela se lavar, enquanto dá um risinho. Nossa prota então percebe que a empregada apenas trouxe água fria em uma bacia. Ela pensa que não havia nada no jogo falando sobre agulhas, mas então ela se lembra de uma imagem de uma de suas mortes, em que havia uns pontinhos em seu braço, o que enquanto ela jogava, achou ser apenas um pouco de respingo de sangue, mal desenhado. A empregada então bate à porta do quarto, avisando que o café da manhã está pronto, e pergunta se ela ainda não terminou de se lavar, deixando nossa prota irritada. Ela então diz que isso não é nada para ela por ter sido torturada por sua família durante anos. Quando Penelope olha a comida que lhe foi servida, fica chocada, pois está tudo mofado, sendo apenas uma pilha de lixo. Ela se pergunta se deve comer isso, enquanto a empregada dá um risinho. Então as opções surgem novamente em sua frente. Ela desconhecia essas escolhas. Esta foi a cena que ela precisou refazer 2 vezes no começo do modo difícil. Quando ela escolheu a opção errada, resultou em game over. 2 das opções que ela escolheu eram armadilhas. Se ela escolher a primeira opção, a empregada vai contar para o Duque sobre sua birra. E quando o filho mais velho ouvir, vai proibir ela de beber água e ela vai morrer de fome em seu quarto. Se ela escolher a segunda opção, o segundo filho vai passar pelo quarto e ver. Ao tentar separar as duas, ela vai ser furada por um garfo no pescoço e morrer. Como não há botão de reiniciar, ela escolhe a terceira opção.
Então seu corpo começa a se mover sozinho, fazendo ela comer. A empregada fica chocada com o que está vendo. Nossa prota pensa que isso não pode ser chamado de comida, pois o gosto é horrível. No entanto, seu corpo não quer parar de comer. A empregada pergunta se ela vai mesmo comer aquilo. Enquanto ela se pergunta até quando precisa continuar comendo para completar a fase. De repente, alguém entra no quarto, assustando a empregada, que vê que é o segundo filho, Reynold. Enquanto isso, nossa prota está passando mal. Se pergunta por que ela tem que passar por tudo isso. Ela então se lembra da sua outra vida, onde seus irmãos nunca deixam ela em paz, seja em casa ou na escola. Mesmo que a mãe deles tivesse morrido por uma doença antes dela nascer, eles agiam como se ela fosse o maior inimigo da mãe deles. Por causa deles, ela ficava constantemente doente. Reynold pergunta se ela está bem, mas então fica chocada ao perceber o que sua irmã estava comendo. Ela chama pela empregada, e muito bravo, pergunta o que ela estava dando para sua irmã comer. Ela tenta falar alguma coisa, mas ele a corta batendo na mesa, enquanto pergunta como ela ousa zombar do ducado. Ela ainda tenta se justificar, mas ele, ainda bravo, pede para ela sair dali. Ele quer informar seu pai e seu irmão sobre isso, então chama um mordomo, que pergunta para ele qual é o problema. Reynold pede para que ele tire a empregada de lá e a prenda. A empregada é então arrastada para fora do quarto, enquanto suplica por desculpa ao seu mestre. Penélope continua passando mal, então seu irmão pergunta se ela está bem. Reynold pergunta por que ela estava comendo aquela porcaria, então diz que ela deveria apenas ter virado a mesa e gritado como ela costuma fazer. Ela pensa que se não tivesse comido, seu pescoço teria sido furado por causa dele, e que mesmo que quisesse dizer qualquer coisa, não poderia se as escolhas não aparecessem. Ela pensa ainda que a situação foi resolvida graças ao segundo filho do Duque, mas que essa empregada não é a única razão das coisas terem acabado assim, já que todos os serventes se sentem do mesmo jeito. Se os membros do ducado não tivessem só ignorado toda a situação, algo do tipo nunca teria acontecido. Preocupado, Reynold diz que ela parece bem doente, e pergunta se deveria chamar um médico. As opções aparecem novamente, e ela pensa que precisa tomar cuidado com o que escolhe para não acabar morrendo. Ela ainda pensa que se não soubesse nada desse mundo, seria grato por ele se preocupar com ela. Mas ela sabe que ele não está sendo sincero. Assim, ela escolhe a primeira opção, deixando chocado por um momento. Mas ele logo volta a ser frio e diz que ela está certa, que nenhum médico naquela mansão irá perder tempo a examinando, que ela pode comer o que quiser e morrer, que ninguém vai se importar, e então sai. Mas então Penélope se surpreende ao notar que a porcentagem dele subiu para menos 3%, apesar de ainda ser negativo. Nossa prota se olha no espelho e diz como Penélope é bonita, com seus cabelos rosa escuro e olhos turquesa. Ainda assim, dá uma impressão perversa, como é esperado de uma vilã. Então, nossa prota se lembra do que foi dito sobre Penélope no jogo. Lá dizia que apesar de agora ela ser uma dama da única casa ducal do Império de Yoka, ela era uma camponesa sem nome ou sobrenome. Após a morte de sua mãe, que era uma pobre mercadora, por causa de uma doença aos 20 anos, ela havia sido adotada pelo ducado por sua semelhança com a verdadeira filha desaparecida, Yvonne. Mas mesmo após crescer, ela ainda não tinha o cabelo rosa claro ou os olhos azuis que são símbolos da família Cart. Agora, ela é tratada como uma birrenta e falsa dama, mal amada por todos, incluindo o Duque. Nossa prota, então, pensa que o Duque deveria apenas ter procurado mais por sua filha perdida, ao invés de trazer uma garota pobre para lá, apenas para substituir a heroína. Ela novamente se compara com a vilã, pois ambas eram pobres, perderam sua mãe e a afeição de todos, sendo torturadas por membros da sua família. No entanto, nossa prota conseguiu escapar, mesmo que tenha sido para um lugar pequeno e sujo. Mas agora, nossa prota está vivendo tudo de novo. Ela diz que faz apenas algumas horas que está ali, mas já sabe dizer como Penélope era tratada. Que mesmo que ela fosse uma cópia mais violenta, se eles tivessem algum senso comum, não iriam torturar com agulhas e comida estragada alguém que foi oficialmente adotada pelo Duque. Penélope só tinha 12 anos quando foi adotada. Se ela tem sofrido abuso desde que era criança, então ela foi levada a se tornar vilã. Nossa prota ainda se pergunta quem é ela para sentir dó, já que agora ela pode ser morta a qualquer momento pelos protagonistas masculinos, assim como a Penélope no jogo. Nossa prota começa a organizar tudo o que ela sabe a fim de achar um jeito de sobreviver. Ela se lembra que existem 5 personagens principais no jogo. Primeiro tem Derek e Reynold Erkart, que são os meio-irmãos de Penélope. Derek é o filho mais velho e herdeiro do ducado Erkart. É um cavalheiro restrito e frio. Por estar ocupado se preparando para herdar o condado, ele não presta muita atenção em Penélope, aparentando ter sentimentos de desgosto e ódio por ela ter tomado o lugar de sua irmã desaparecida. Reynold é o segundo filho, tendo uma personalidade destrutiva e hostil, uma boca suja e é rápido em reagir. Nossa prota então os compara com seus irmãos e diz que eles eram os personagens mais fáceis de conquistar no modo normal, já que eles tinham uma conexão sanguínea com a Yvonne, que estava destinada a alcançar um final feliz com eles como uma família pacífica, sem nem precisar sair com eles. Já que a Penélope não tem parentesco com eles, a rota deles deve ser muito diferente da história no modo normal. Sendo assim, nossa prota não tem esperança de conseguir o final deles.
ainda mais considerando que até mesmo começa com pontuação negativa. O próximo personagem é o príncipe herdeiro Calisto, qual é um tirano violento que pensa que as vidas humanas não passam de poeira no chão. No entanto, parece haver uma trágica razão por trás disso, o que nossa prota ainda não descobriu por não ter tido progresso o suficiente no jogo. Ela pensa que as únicas informações que possui em relação aos personagens são as que pertencem ao modo normal. No modo normal, o tirano muda completamente após conhecer Angelical e Yvonne, e frequentemente pune a vilã. Podia parecer que ele estava fazendo justiça, mas no modo difícil não havia diferença entre ele e um ceifador. Ele era quem mais matava Penélope no modo difícil, impedindo nossa prota de fazer progresso no jogo. Sendo assim, ela disse ser melhor não chegar nem perto dele. Depois veio Inter, um mago e chefe do marquesado Verdande, que é um sujeito estranho que esconde os seus status para agir como mercenário e fazer todos os tipos de acordos, variando de informações até trocas. No modo normal, seu papel foi provar a verdadeira identidade de Yvonne. Com sua habilidade de conseguir informações, ele protegia a Yvonne toda vez que a vilã tinha algo planejado, além de ter ajudado a heroína a aumentar sua popularidade. Ele era um personagem educado, romântico e prestativo para Yvonne. Nossa prota, então, se questiona sobre como ele era no modo difícil, mas ela acha que ele estava muito ocupado sendo morto pelos irmãos e pelo príncipe para ter entrado na rota dele. Ela se pergunta se deveria deixar ele para lá, por enquanto, já que ela não sabe que tipo de pessoa ele é agora, apesar de ela ter mais esperança com ele do que com os outros três. E por fim, Iclais, que é um quieto aprendiz de espadachim do ducado Eckhart. Ele era um nobre de um país que foi destruído, virando um escravo. O duque Eckhart encontrou-o na noite enquanto estava fora. Então o duque percebeu quão habilidoso ele era e o trouxe para o ducado, após pagar uma quantia de dinheiro. E Claes recebeu o título de mestre espadachim na metade do modo normal, e com isso ele foi dado uma posição de nobre. Ele também era o único personagem que tinha pena da vilã até o final do jogo, talvez porque ele a serviu por um tempo, mas ele era quem mais se lutava em afastar Penélope sempre que colidia com a Yvonne. Nossa prota disse que de todos os personagens masculinos, essa é a sua melhor opção, mesmo que ela nunca o tenha encontrado no modo difícil. Nossa prota então diz que quase não tem informação, já que não fez muito progresso no modo difícil. Mas mesmo que ela soubesse mais, ela não sabe quanto do jogo ainda se aplica à realidade atual dela. A única coisa que ela tem certeza é que a favorabilidade dos alvos não pode cair até o negativo, e ela precisa alcançar o final com um deles até a cerimônia de maioridade da Penélope, que é o dia em que a verdadeira heroína retorna. Pois se ela não tiver alcançado a favorabilidade máxima com ninguém, a história irá fluir de acordo com o modo normal e os alvos masculinos que se importam com a Yvonne irão tentar exterminá-la. Nossa prota, determinada, diz que não pode deixar isso acontecer, ainda mais depois dela ter se esforçado tanto para sair da casa de seu pai. Ela diz que vai sobreviver e retornar ao seu mundo. Então, alguém bate na porta do seu quarto e ela rapidamente esconde o papel no qual ela escrevia. A pessoa abre a porta do quarto e diz que o Duque está procurando por ela. Ela se pergunta quem é o homem e por que entrou no quarto dela sem pedir permissão. Ainda pensa que nem a empregada de sua casa era tão rude e pergunta se deveria ficar irritada. Mas então ela se lembra que não pode ficar brava nem se quisesse, quando aparecem as escolhas. Então nossa prota se lembra de algo e escolhe a terceira opção. Vemos então uma lembrança de nossa prota, onde ela estava toda feliz dizendo que foi aceita. Seu pai, sem parar o que estava fazendo, não dá importância e diz que aquela não deve ter sido a única razão para ela ter ido lá, deixando nossa prota decepcionada. Ela pede então para se mudar, pois quer morar perto da escola. Ele diz que vai planejar tudo para ela. Nossa prota pensa que não se matou de estudar para entrar em um colégio prestigiado só para que sua família a reconhecesse, mas porque ela queria escapar daquela casa. Ela diz que seria idiotice dela implorar por amor e atenção de pessoas que sempre a trataram pior que um animal. Enquanto Penélope está indo ao encontro do Duque, ela repara que os empregados estão cochichando sobre ela e pensa sobre como no seu outro mundo ela recebeu muitas vezes olhares como os que está recebendo agora. O mordomo bate a porta do Duque avisando que está com a Penélope. Quando eles entram, Penélope só consegue comparar a cena com a da sua vida anterior. Ela faz uma reverência e então as opções aparecem. Ela escolhe a primeira opção, e então o Duque diz que houve um tumulto pela manhã. Novas opções aparecem. Nossa prota pensa em como as opções são rudes e quem iria se importar com uma filha adotada assim. E se pergunta sobre o que fez ela pensar que a opção 2 era uma boa escolha enquanto jogava antes. Ela pensa que não pode escolher nenhuma das opções, e então o Duque bate na mesa, enquanto a encara. Ela cerra o punho enquanto pensa que ela só precisa passar por isso. Ela pede que, por favor, a escolha dela não a leve à morte, e então escolhe a primeira opção. O Duque a chama e fala que já fazem 6 anos desde que ela se juntou à família. Penélope suspira aliviada, mas então se lembra que foi adotada aos 12 anos, e já se passaram 6 anos. Significa que ela deve ter quase 18 anos, que é quando vai atingir a maioridade, se perguntando quanto tempo tem até Yvonne retornar. O Duque continua falando que é muito difícil entrar naquela mansão, que apenas aqueles que provaram seu valor através de testes rigorosos podem entrar pelos portões da mansão. Diz ainda que depois de adotá-la, não hesitou em financiá-la e até deixou que ela gastasse seu dinheiro generosamente. No entanto, ele não tem certeza se ela provou seu valor como um Eckhart durante os 6 anos em que esteve ali.
Ela pensa que só mais um pouco, e então aparecem as opções. Olhando a terceira opção, ela diz que finalmente, então vemos uma lembrança. Ela diz que tem todos os tipos de opção e pergunta se todos os jogos são desse jeito hoje em dia. Ela ainda diz que é bem legal, mas pergunta se precisa deixar isso ativado, pois é bem difícil da forma que está, e pensa ainda que se lembrar depois, irá ativar. Ela então cai de joelhos enquanto o Duque pergunta o que ela está fazendo. Penélope então grita pai, deixando o Duque surpreso. Aparece uma notificação do sistema dizendo que ela desbloqueou uma conquista oculta e pergunta se ela gostaria de desligar as escolhas. Ela diz ter ignorado essa opção antes, mas se isso for o que ela acha que é, então isso será crucial para que ela sobreviva. Ela gagueja a palavra pai, deixando o Duque novamente surpreso. Ela fica surpresa ao perceber que funcionou e que agora ela pode se mover e falar sem seguir as escolhas. Ela ainda pensa que não sabia que poder falar como quisesse seria tão emocionante. Nossa prota então começa a dizer que sente muito por ter criado uma comoção durante o período dela de liberdade condicional e que esse incidente foi devido à sua negligência ao cuidar de seus serventes. Ela ainda diz que irá refletir profundamente sobre suas ações durante o resto da condicional. Mas na verdade, ela pensa que não é culpada pela comoção, e sim a vítima. Mas que se ela for teimosa, ela estará em problemas e que o único jeito dela sobreviver é se curvando desse jeito. Penélope então completa dizendo que sabe que tem agido imaturamente até agora, mas que se o Duque deixar passar dessa vez, ela irá dar o seu melhor para provar o seu valor até a cerimônia de maioridade. Então, ela pede o perdão ao seu pai. Seu pai está chocado sem saber o que dizer, mas por fim diz que entende o que ela está dizendo e pede para ela se levantar. Fala ainda que a palavra de Eckhart tem um grande peso e pede que ela não deixe passar a chance que ela ganhou. Sem encarar ele nos olhos, ela diz que sim e o agradece. Ela então sai do quarto e suspira aliviada, pensando que de alguma forma ela superou aquilo. Ela diz não saber se aquela foi a melhor escolha, mas acha que vai ficar tudo bem, já que o Duque não é um dos personagens alvos. De repente, alguém fala com ela, falando que achava ter dito para ela viver tão quieta quanto possível, como se estivesse morta. Então percebemos que é Derek. Ele diz que Emily, a empregada, tem trabalhado no ducado por pelo menos 10 anos, enquanto se aproxima de nossa prota. Ele continua dizendo que não importa quanto dinheiro eles ofereçam, ninguém está disposto a ser a empregada pessoal dela, e que Emily tinha sido a única a se voluntariar para servir, mas que agora foi o fim disso. Então ele pergunta para ela se ela está satisfeita em ter expulsado sua última empregada, criando um tumulto, deixando nossa prota brava ao pensar que foi Reynolds quem fez o tumulto e que foi ela que quase morreu ao comer aquele lixo tóxico. Mas ela pensa que se disser isso, a pontuação dele irá diminuir ainda mais e ela irá morrer. Então, ela religa o sistema para ver as opções, mas quando elas a vê, pensa que o jogo quer a matar e rapidamente as desliga novamente. Ela então pede desculpa por ter criado uma comoção e o chama de jovem mestre, deixando Derek surpreso. Penélope pensa em por quanto tempo mais ela terá que implorar por perdão por coisas que ela nem sequer fez, enquanto se lembra de sua outra vida, onde ela também precisa se desculpar por coisas que não havia feito. Ela então continua dizendo que, assim como ele disse, ela não sabe o seu lugar, enquanto pensa que ela também tem orgulho e que ficar se colocando para baixo na frente dos outros está fazendo ela se sentir doente e miserável. Mas ela precisa fazer isso para sobreviver, seja no seu mundo ou seja aqui. Ela então diz que desde que ela foi a única que não foi capaz de lidar com isso, que ele não precisa demitir a empregada e que ela estava implorando perdão para seu pai também, deixando Derek surpreso. Ela continua dizendo que irá viver quieta de agora em diante, então ele não precisa mais se preocupar com ela, então pede por perdão, enquanto pensa que vai implorar tudo o que ele quiser, já que aquilo é apenas um jogo, ao invés da realidade, e ela pode sobreviver implorando por perdão. Derek diz que irá perdoar ela apenas dessa vez, e pede que ela mantenha em mente que essa será a última vez que ele irá tolerar a atitude arrogante dela, deixando nossa prota brava por dentro. Ela apenas abaixa sua cabeça enquanto concorda em pensamento. Penélope pensa que é melhor ela voltar, já que está morrendo de fome desde manhã, por causa da empregada. Então não deve ter muita força restante em seu corpo. Mas ao tentar andar, ela tropeça e começa a cair. Porém, Derek a segura antes que ela caia no chão. Ele diz que ouviu dizer que ela comeu comida estragada e pergunta se ela não deveria chamar um médico, enquanto nossa prota o encara, espantada, pensando que ele sabia que a culpa não era dela, mas mesmo assim ainda tentou culpá-la por isso. Ela ainda pensa que se não tivesse pedido perdão, ela poderia ter morrido como no jogo, enquanto encara sua espada embainhada. Ela solta dele enquanto diz não precisar de um médico, pois como ela mesma disse, ela prometeu que teria certeza de que ele não precisasse mais se incomodar com ela. Então, ela pede licença para ir. Ela sai enquanto pede em pensamento para ir a deixar sozinha, que ela não irá arruinar o humor dele, e assim ele não terá nenhum motivo para apontar sua espada para ela. Derek continua parado encarando partir, enquanto repete para si mesma a palavra jovem mestre. Vemos então uma lembrança dele, em que seu irmão diz que ela não ousa chamar o pai de pai, e se pergunta por que ela deveria chamá-lo de irmão então. Depois disso, Derek apenas vai embora, e vemos que agora sua pontuação subiu para 5%. Em seu quarto, Penélope se joga na cama enquanto agradece por ainda estar viva. Ela ainda diz ter pensado em chamar ele de jovem mestre em uma situação caótica, enquanto diz não ter sido uma perda de tempo ter jogado o jogo a noite toda por pura determinação. Ela se lembra que no jogo, sempre que ela escolheu alguma opção que tinha irmão nela, a afinidade dele caía. Ela pensa que provavelmente é porque ele odeia tanto a Penélope que ouvir ela chamando assim o deixava enojado.
Ela pensa em morrer tantas vezes por não ter percebido isso antes e não sabe o que pode acontecer se ela tentar chamar ele assim. Ela ainda disse que ele está sendo mais exigente que seu irmão real, e por agora ela não queria chamá-lo de irmão. Ela pensa que deveria comer algo, mas então seus olhos começam a fechar, mesmo sendo que não passou nem metade do dia ainda. Ela então tem um sonho, em que Reynolds, muito bravo, pergunta por que aquilo está em seu quarto, e pergunta se ela roubou aquilo. Seu pai diz para ele tomar cuidado com a boca suja. Ela diz que sua perspectiva é baixa e sua voz é diferente, então entende que isso é um sonho de Penélope. Seu pai então pergunta a ela por que ela tem o colar de Yvonne e ainda diz que tinha certeza de ter dito que ela não estava permitida a entrar no quarto dela. Reynolds diz que não precisa daquilo, que ele sabe que ela roubou. Mas Penélope, desesperada, diz que não roubou. Reynolds então pergunta como o presente de aniversário que Yvonne ganhou do pai acabou nas gavetas dela. Ela continua a dizer desesperada que não sabe, que nunca viu aquele colar ou foi aquele quarto. Mas então Fenel, o mordomo, diz ter visto Penélope indo para cima e para baixo no terceiro andar muito frequentemente nas semanas passadas. E ao checar o quarto de Yvonne, estava aberto. Penélope continua a dizer que não foi ela, que ela nunca entrou naquele quarto, enquanto pensa que ela apenas precisava de algum lugar para se esconder da empregada malvada, e não estava tentando roubar nada, mas ninguém a escuta. Seu pai então pede a Fenel que tranque todos os quartos do terceiro andar, cele o quarto de Yvonne e chama um joalheiro para Penélope, enquanto continua a ignorar Penélope, que ainda tenta se justificar. Os dois irmãos a olham como se quisessem a matar, enquanto Derek pergunta como ela ousa mentir, a chamando de coisa imunda. Depois daquele dia, Penélope comprou um monte de joias extraordinárias dos comerciantes que foram chamados à mansão, sem se importar com os criados em choque ou com seus meio-irmãos que diziam que ela não sabia seu lugar e que gastava muito dinheiro. Depois daquele dia, ela nunca chamou o Duque de pai novamente. De repente, alguém entra em seu quarto acordando. Ela então vê que é o mordomo-chefe, então se pergunta o que ele está fazendo ali de novo. Ele diz que é um assunto urgente que precisa ser resolvido o mais rápido possível. Ela fica nervosa achando que alguém tentou incriminá-la, mas então o mordomo diz que eles precisam decidir sobre uma nova empregada pessoal para ela e que deveriam resolver isso antes do jantar. Ela, revoltada, pensa que por que ele abriu a porta do quarto de sua mestre sem permissão. Então ela pergunta qual é o nome dele, deixando-o confuso. Ela repete a pergunta, e então ele diz se chamar Fenel. Ela então pergunta se ele não tem sobrenome. Então, qual é o nome dela? Ele pergunta por que ela está fazendo tais perguntas, mas ela apenas pede para ele respondê-la. Ele diz ser Penélope Eckhart, e ela concorda, dizendo ser uma nobre. Completa ele dizendo nunca ter ouvido falar sobre essa etiqueta em que um plebeu sem sobrenome entra no quarto de uma nobre como bem entender, e então pergunta se ele sabe de alguma coisa que ela não sabe. Ela ainda pergunta o que irá acontecer se começarem a surgir rumores de que um homem entra no quarto de uma jovem sem permissão. Espantado, o mordomo pergunta como ela pode dizer isso. Então, ameaçadoramente, ela pergunta se vai precisar soletrar para que ele entenda. Ele então cai de joelhos enquanto pede desculpas. Encarando de cima, ela diz que será desagradável vê-lo por enquanto e pede para que ele envie outra pessoa se tiver algo para dizer a ela. Ele então diz ser seu dever contratar empregados para a mansão, mas séria, ela diz querer ouvir apenas sim ou não como resposta. Ele ainda com a cabeça baixa diz que sim, e então começa a falar sobre o jantar dela, mas ela o corta falando não precisar daquilo, então fala para ele sair. Ele concorda e sai. Ela então se joga na cama enquanto pensa que talvez tenha sido um pouco dura com uma pessoa mais velha, mas ela acha que ele não fará um relatório ao Duque sobre isso. Então ela se lembra que no jogo havia um sistema de reputação que envolvia as pessoas ao seu redor. Então se pergunta se tudo ficará bem, mas logo ela pensa que não pode prestar atenção nisso, e sendo culpada se preocupando com a favorabilidade. Nossa prota então briga com Penélope, dizendo que se ela estava com raiva, deveria ter usado seu status ao invés de apenas gritar e fazer birra. No dia seguinte, a empregada-chefe bate a porta do quarto, avisando quem é, e Penélope diz para ela entrar, enquanto pensa que pelo visto suas palavras funcionaram, e que agora eles não irão entrar sem permissão. A empregada então diz ter vindo para designar uma nova empregada pessoal para ela, então pergunta se ela tem alguém em mente, mas diz que irá escolher alguém por conta própria. Nossa prota então pergunta qual era o nome da garota que estava servindo. A empregada diz ser Emily, e Penélope pergunta se ela já foi demitida. A empregada então responde que ela não foi expulsa, mas nossa prota corta perguntando o que ela está fazendo agora. A empregada diz que por não ter servido Penélope adequadamente, ela recebeu um corte no salário de 3 meses e agora está encarregada de lavar roupas, e então pergunta por que ela está mencionando Emily. Nossa prota diz que é para Emily continuar sendo sua empregada pessoal, deixando a empregada surpresa. Penélope continua dizendo que é inconveniente não ter alguém para servir agora, e que mesmo se eles contratarem uma pessoa nova, ela irá fazer um trabalho porco até se acostumar. Sendo assim, seria melhor manter a empregada original. Ela finaliza dizendo para a empregada que se ela entendeu é para enviá-la. A empregada então diz que o segundo jovem mestre a puniu pessoalmente pelo que ela fez com nossa prota. Mas brava, Penélope pergunta se ela não pode fazer isso, e que ela já disse ser um incômodo. Então pede que ela apenas a mande já. A empregada então faz uma reverência enquanto diz que se é isso que nossa prota quer,
ela irá perguntar ao Duque primeiro. Penélope só consegue pensar como não existe ninguém que siga as ordens dela sem questionar, e que não era assim no modo normal, onde eles ouviam Yvonne. Elas perguntam se eles querem que ela seja um caos violento e devastador, se eles querem que ela haja como Penélope tem atuado até agora. Ela então diz não haver necessidade e se virando diz que vai ver seu pai agora mesmo, deixando a empregada surpresa. Penélope então diz que como as coisas acabaram assim, ela irá explicar a ele o que aconteceu no dia anterior e que irá pedir para ele perdoar a Emily. Ainda diz que assim não haverá nenhum problema. Nossa prota então pensa que Emily não foi quem liderou o bullying e também não foi a única envolvida. Então se pergunta que tipo de tumulto ocorrerá na mansão caso a empregada-chefe seja considerada uma espectadora ao abuso contra ela. Ela então pergunta onde está seu pai, e então a empregada responde que ele foi para o Palácio Real de manhã cedo. Nossa prota começa a dizer que quando ele retornar, mas então é cortada pela empregada, que diz que irá trazer Emily imediatamente, enquanto de forma nervosa pede desculpas, enquanto diz que deve ter ficado mais preocupada com a idade e por isso não conseguiu entender as palavras de Penélope imediatamente. Nossa prota pensa que o sistema de reputação deve estar uma bagunça agora e fala para a empregada e não espera repetir de novo. Ainda pensa que até agora não havia motivos para alguém a temer. Afinal, não importa o que acontecesse, eles poderiam colocar a culpa em seu temperamento violento. No entanto, ela não tem intenção de morrer por causa disso. Então, ela diz para a empregada ir. Depois, vemos alguém bater na porta do quarto e entrar carregando um carrinho enquanto treme. Vemos então que é Emily trazendo o café da manhã de Penélope, dessa vez sendo algo delicioso. Nossa prota pega os talheres pensativa, corta a carne e então deixa a faca cair. Nossa prota então chama por Emily, que surpreendida, responde ela prontamente. Penélope então pede uma agulha para ela, que fica confusa com o pedido. Sendo na mão, nossa prota pede pela agulha que Emily tem usado para machucar todas as manhãs, fazendo Emily engolir seco, completamente espantada. Emily então se ajoelha e se curva enquanto pede desesperadamente por perdão. Séria, Penélope pergunta à empregada-chefe, não a contou, que ela não quer repetir as coisas. Emily concorda, e então, hesitantemente, começa a tirar a agulha de seu cabelo e entrega para nossa prota. Enquanto olha para a agulha, ela pensa que Emily a escondeu com muito cuidado e se pergunta quão cansada Penélope estava disso tudo. Ela diz que pode ver e sentir a dor em seus maltratados antebraços e que todas as manhãs ela despertava com muita dor e ninguém percebia. Nossa prota então pede para Emily olhar atentamente. Quando ela olha, ela crava a agulha em sua mão, num leve gemido de dor. Emily começa a chorar em pânico, pedindo para Penélope parar, enquanto Penélope golpeia sua mão mais uma vez. Penélope então diz que não há razão para ela chorar, já que é ela quem fez essas feridas nela. Emily está confusa, mas então Penélope continua dizendo que foram apenas 2 até agora, mas poderiam ter sido 3, 4 ou até mesmo 5. Emily então estremece, enquanto nossa prota continua falando que citará tudo o que ela tiver em mente, em relação à água de banho, à roupa, à comida, tudo. Porém, as feridas em sua mão podem apenas aumentar, e alguém irá reparar e pensar que é estranho. Ela então diz que irão se perguntar quem ousou abusar e zombar da família Cart, e que então irão procurar um culpado. Ela então avisa a Emily de que tudo irá depender de como ela irá agir a partir de agora, deixando Emily assustada. Penélope então diz que agora ela já pode se levantar, e como ela já terminou de comer, ela pode trabalhar. Enquanto Emily retira a comida, Penélope pensa que parece que ela entendeu e que poderia utilizar a seu favor se quiser. Ainda pensa que as coisas não irão mudar com muita empregada, mas ainda fica feliz com o fato de poder usar o abuso que sofreu como fraqueza dela, em como ela é capaz de agir rapidamente e mudar de lado em benefício próprio. De repente, alguém abre bruscamente a porta do quarto, deixando as duas surpresas. Vemos então que é Reynold, que irritado pergunta o que ela está fazendo. Vendo a empregada ali, ele chama a atenção dela, bravo, que só consegue gaguejar jovem mestre. Nossa prota então vê o garfo sobre a mesa e o jogo sobre o carrinho de comida, enquanto pensa que deve se livrar de qualquer coisa que pode lhe causar morte. Bom que nossa prota é precavida. Penélope então pede para Emily sair, enquanto Reynold manda ela ficar. Emily sai correndo do quarto. Reynold então volta a perguntar por que ela está agindo assim. E como ela apenas fica encarando enquanto pensa em como ele é impaciente, ele pergunta se ela está o ignorando. Ele então revoltado pergunta por que ela decidiu manter Emily. Ela pensa que ele é apenas 2 anos mais velho que ela e que as escolhas provavelmente não irão ajudar. Então ela diz para ele não se preocupar. Ele fica chocado enquanto pergunta se alimentar seu mestre com comida podre não é nada. Ela diz que não estava se referindo a isso, mas então ele grita revoltado que aquela coisa insignificante não sabia o seu lugar e ousou ridicularizar a família Cart. Ela então sente como se já tivesse escutado aquelas palavras antes. Então se lembra que aquilo havia sido exatamente o que ele falava o tempo todo no jogo para Penélope no modo normal. Ela então sorri com isso, deixando Reynold bravo ao achar que ela estava zombando dele. Ele ainda pergunta quão pouco essa empregada pensa dela para se atrever a fazer uma coisa dessas. Penélope pensa que sabe que todos naquela casa a veem como um idiota, enquanto fala para seu irmão que já foi ver o pai deles ontem para conversar sobre isso. Reynold então começa a se gabar sobre ele ter dito ao seu pai para se livrar daquela insolente imediatamente. Foi por isso que ela foi falar com seu pai. Mas então ela o corta dizendo que tanto seu pai quanto Derek desejavam que Emily não fosse despedida, deixando Reynold surpreso. Nossa prota então pensa que eles não disseram exatamente isso, mas considerando que Derek mencionou o tempo que Emily estava trabalhando para pressioná-la, não se pode dizer que ela está mentindo, e caso eles perguntem, ela vai apenas dizer que foi o que ela entendeu. Reynold então se pergunta se foi por isso então que ela decidiu mantê-la como empregada pessoal, e quando ela confirma, ele se morde de raiva. Irritado, ele pergunta se ela é um idiota e grita que ela deveria ter dito não.
Ela tranquilamente responde qual seria a diferença, e então ele pergunta se ela quer morrer de intoxicação alimentar prolongada ou algo do tipo. Calmamente, nossa prota pergunta se ele pode garantir que a nova empregada não fará a mesma coisa, fazendo ficar sem saber o que dizer. Ela pensa que deve ficar calma, pois não pode antagonizá-los dizendo que isso é culpa das atitudes deles, pois isso só iria ferir o orgulho de Reynolds pela sua família. Ela ainda pensa que a porcentagem dele subiu um pouco, mas que ainda continua sendo negativa, e que se diminuir de novo, ela com certeza terá um péssimo final. Ela então disse para ele que não foi falar com seu pai para discutir sobre despedir ou não a empregada. Confuso, ele pergunta o que ela foi fazer então. Ela responde que foi implorar de joelhos por perdão por ter feito um escândalo durante seu tempo livre. Ele fica espantado ao ouvir que ela esteve de joelhos, então pergunta se ela implorou e se foi seu pai quem pediu que ela fizesse isso. Ela, com expressão fria em seu rosto, diz que disse a ele que teria cuidado para não causar problema durante o resto de seu tempo livre, então pede para Reynolds deixar esse assunto de lado. Ela pensa que metade do risco de morrer se vai se ela não manter tranquilo, e que ela espera que ele pare de tentar arrumar briga com ela. Penélope então implora seu irmão, que fica surpreso, e logo em seguida, com muita raiva, enquanto grita, pergunta se Penélope não tem orgulho. Nossa prota fica sem reação, enquanto Reynolds continua a gritar se ela vai deixar para lá mesmo sendo tratada assim, e pergunta por que ela apenas não grita e destrói as coisas como ela sempre fez, que assim iria se parecer mais com ela. Ela então pergunta com um sorriso irônico se não era isso que ele estava esperando desde que colocou o colar de voo em seu quarto, e completa dizendo que ele tem feito esse tipo de coisa o tempo todo, porque queria que ela disse sim. Ele fica surpreso e confuso com o que acabou de ser dito, mas então Penélope pensa que em vez do mordomo, da chefe das empregadas ou da Emily, o réu culpado está bem ali. Ele cerra o punho com força e ia dizer algo, mas Penélope o corta dizendo que não vale a pena discutir sobre isso agora, e que ela também tem agido como um idiota todo esse tempo. Ele fica novamente sem saber o que dizer, e então nossa prota completa dizendo que já está cansada disso. Ele pergunta se ela está cansada, então ela responde que em breve será uma adulta e que não pode ficar para sempre na Amazon Eckhart, deixando completamente surpreso. Reynolds pergunta se ela está falando que vai embora, e ela responde que isso vai depender de seu pai e de Derek. Penélope pensa que não sabe o que vai acontecer, nem se será capaz de voltar ao seu mundo se conseguir um final com um dos personagens alvos, ou até mesmo se irá sobreviver, mas ela tem certeza de que não irá escolher Reynolds. Então ela diz para ele não se preocupar com ela, e diz que está na hora de seu banho, pedindo para ele sair. Mas quando ela olha para ele, fica espantada ao ver em seu rosto uma expressão que nunca havia visto no jogo. Ela pede para que sua favorabilidade não baixe, pois ela tentou ser o mais cuidadosa possível. Quando finalmente carrega, ela se assusta, pois agora está em 3%, subiu em 6%. Ele foi um idiota por se preocupar mesmo que por um momento e vai embora, deixando nossa prota completamente chocada. Ela então murmura consigo mesmo que em pensar que ele era o objetivo menos possível. Ela ainda diz que sabia que era uma boa ideia desativar as escolhas, já que ela está pisando em gelo fino ali. Ela só espera que as coisas continuem assim. Ela ainda pensa que agora não pode mais chamá-lo de negativo de novo. Vemos nossa prota surpresa, perguntando se recebeu um convite do Palácio Real. Essa mulher está simplesmente deslumbrante. Emily, nervosa, diz que sim, e que o convite é para o banquete de aniversário do segundo príncipe. E então entrega o convite. Ela costuma dizer que o banquete será no dia seguinte, e que o jovem mestre pediu para ela apressar Penélope para que ela esteja pronta. Nossa prota pergunta se foi seu irmão mais velho, enquanto pensa que isso significa que seu tempo em confinamento terminou, e que isso irá mostrar para os outros que eles não são tão incompatíveis como antes. Nossa prota então diz que deve se arrumar rápido então, enquanto pensa que queria apenas ficar em seu quarto e ser servida, sem precisar se envolver com nenhum dos protagonistas masculinos. Ela então percebe que estará indo para o palácio e que isso significa que talvez ela veja o príncipe herdeiro, que na verdade, considerando que é o banquete de aniversário do segundo príncipe, é óbvio que ele estará lá, e essa deve ser sua primeira aparição. Nossa prota fica arrepiada só de pensar nisso, então grita não e pergunta a Emily se seu pai irá à cerimônia. Emily responde que ele tem trabalho e que o jovem mestre decide escoltá-la pessoalmente, fazendo nossa prota pensar que está ferrada. Emily então pergunta se está tudo bem com ela, pois ela está muito pálida. Penélope, com expressão exausta, diz que precisa pensar em algo e pede para que ela saia. Emily sai e nossa prota, deitada no sofá completamente exausta, se pergunta o que pode fazer agora, pois se ela fingir que está doente, terá que fingir na frente de Derek. Ela pensa que isso fará sua favorabilidade diminuir, considerando sua personalidade, e que se fosse Reynolds poderia ser diferente. Ela não se lembra nada da rota do príncipe herdeiro, porque estava muito ocupada morrendo. Ela morreu quando estavam sozinhos no palácio, e continua a morrer quando começavam a falar, precisando reiniciar diversas vezes. Ela pensa que vai morrer se for e se não for, se perguntando que tipo de jogo maldito é esse. E então diz que provavelmente deveria fingir que está doente para não ir mesmo. De repente, outra coisa surge em sua mente. Então ela se pergunta se deveria apenas tentar morrer. Talvez assim ela consiga regressar ao seu mundo original mais rapidamente do que seguir as rotas desses pirralhos sem esperança. Ela ainda pensa que o jogo tem um botão de reiniciar, e que esse é o melhor salva-vidas que aparece automaticamente no modo difícil quando você está prestes a morrer, redefinindo o jogo de volta ao começo. Já que há as opções de diálogo, ela imagina que esse botão também irá aparecer.
Determinada, ela diz que não tem nada a perder, e portanto irá encontrar o príncipe herdeiro e tentar morrer. Só espero que esse plano louco dela funcione. Vemos então nossa prota se arrumando, enquanto as empregadas muito empolgadas perguntam o que ela acha dos vestidos e dos brincos. Elas ainda discutem sobre qual penteado e maquiagem deveriam fazer nossa prota, que apenas se pergunta se essas eram realmente as empregadas que ignoraram Penélope. Ela ainda pensa que elas estão mais animadas do que ela, e que elas certamente parecem ter mudado de lado rapidamente. Penélope então pede que elas tragam um vestido escuro que cubra o pescoço dela, que mantenha os acessórios no mínimo e que não se esforcem mais nada, deixando as empregadas surpresas. Uma delas diz ser uma festa no Palácio Real, mas nossa prota apenas a corta, dizendo que não há necessidade de se esforçar tanto em vesti-la, e pede que elas apenas façam o que lhes foi instruído, deixando as empregadas tristes. Nossa prota deslumbrante diz não estar muito satisfeita, mas que está bom o suficiente, já que foi o melhor que ela conseguiu fazer com o guarda-roupa de Penélope. Todas as empregadas estão extremamente desapontadas. Penélope então diz para todas saírem, exceto Emily. Ela então pede para Emily trazer as luvas longas que combinam com o vestido que está usando, enquanto Emily pergunta se ela tem certeza de que vai utilizar luvas. Nossa prota então mostra suas mãos furadas e pergunta se ela pode apenas sair expondo isso, e diz que se ela entendeu é para ir buscar. Emily nervosa concorda, enquanto nossa prota pensa que tem tratado ela bem por enquanto, e por isso ela deve pensar que está sendo favorecida, e portanto deve colocá-la em seu lugar de vez em quando. Quando Penélope finalmente se encontra com Derek, ele diz que ela pareceu ter amadurecido depois do castigo, deixando ela brava ao pensar que ele está sendo sarcástico com ela, mesmo essa sendo a primeira vez que eles se veem em dias. Ela faz uma reverência, enquanto pensa em quando a favorabilidade dele aumentou, se eles não têm se falado há dias. Ela então pensa que aumentou por ela não ter falado com ele, então se pergunta o quanto ele odeia, e que se soubesse que seria assim, ele teria dito que não iria. Ela então se vira e entra na carruagem. Ela senta e então se pergunta por que ele ainda não foi para a sua carruagem, enquanto vemos ele confuso com a mão estendida. Claramente ele queria ajudar ela a entrar na carruagem, mas a pobre não entendeu. Ele então encara com raiva e entra na carruagem, deixando Penélope assustada. Ele então se senta sério enquanto nossa prota pergunta se eles irão juntos. Nossa prota pergunta se ele vai com ela, e ele pergunta se ela tem algum problema com isso. Ela então diz que não é isso, enquanto se pergunta o que é de errado com ele, já que ele nunca fez nada do tipo no jogo. Ele diz que se se incomoda, ela pode utilizar outra carruagem, enquanto nossa prota nervosa diz que não se incomodar. Ele então vira o rosto, enquanto nossa prota se pergunta em pensamento se ele não percebe que a está incomodando. A porcentagem dele aumenta para 6%, deixando nossa prota surpresa. Eles apenas ficam lá sentados em um silêncio muito desconfortável. Quando eles finalmente chegam, nossa prota agradece por finalmente poder escapar daquela carruagem da morte, e pensa em sair logo para tomar um ar fresco. Mas Derek se levanta, desce da carruagem e então estica sua mão para ela, enquanto diz para ela pegar sua mão, deixando Penélope surpresa enquanto se pergunta se ele está escutando ela. Então ela finalmente percebe que era isso que ele queria fazer mais cedo. Ele então pergunta se ela não irá sair, e ela então segura em sua mão e desce. Que fofinhos. Assim a gente quase esquece do que ele já fez com ela até agora. Eles então são anunciados, e Derek diz para ela não ser imprudente, que se ela fizer outro escândalo, nunca mais sairá do quarto. Só acho que ele podia ter dito isso de outra forma, uma que não fizesse ele parecer tão horrível. Penélope então diz que terá mais cuidado. Penélope então vê todos conversando, enquanto pensa que ninguém está interessado em falar com ela. Mas ela diz que veio com um propósito, e se ela alcançar, poderá voltar para casa. Ela continua lá sozinha, enquanto todos conversam, se perguntando quando o príncipe herdeiro irá chegar. Então é anunciada a presença da rainha e do segundo príncipe. Penélope então fica chocada ao ver que o segundo príncipe sentou no trono vazio do imperador, no lugar que deveria ser de Calisto. Ela então diz que no lugar do imperador, que quase nunca aparecia no jogo, era o príncipe herdeiro que se sentava no trono. Então ela se pergunta por que o segundo príncipe se sentou tão naturalmente. O segundo príncipe então pede para que parem de o reverenciar e agradece a todos por terem ido à festa dele mesmo estando ocupados. Diz ser uma pequena reunião, mas para que todos tenham um bom momento. Mas na hora que ele diz para ir ao banquete, a porta do salão é bruscamente aberta, deixando todos surpresos, enquanto se perguntam o que seria isso. Alguém vem se aproximando, e então alguém grita que é o príncipe herdeiro. Nossa prota, impressionada, se pergunta se o cabelo da imperatriz e do segundo príncipe brilhavam, então chega à conclusão de que não sabe, mas diz que o cabelo do príncipe herdeiro parecia ser de ouro. Todos parecem assustados, se perguntando se aquilo é sangue, e então perguntam se aquilo que ele traz nas mãos não é uma pessoa. Ele então deseja um feliz aniversário ao seu irmão, e então joga o homem que estava segurando. A rainha e o segundo príncipe perguntam chocados o que é tudo aquilo. Calisto então pergunta se é estranho ele se apresentar na festa de aniversário de seu irmão. A rainha então grita o chamando de insolente e perguntando se ele não sabe que é um ato horrível aparecer em um evento sem ser convidado. Ele, dando de ombros, pergunta o que ela quis dizer, enquanto diz que foi por ter sido convidado que ele abandonou seus deveres para ir. Mas ele diz que o servo que foi levar o convite não foi muito cortês, se referindo ao homem que ele trouxe. Ele completa dizendo que o homem se mostrou relutante em lhe entregar o convite, então ele lhe ensinou uma pequena lição, o que deixou a rainha assustada. Ele pergunta por que não elege um servente mais útil da próxima vez, enquanto esfaqueia com sua espada na frente de todos. Penélope está chocada, se perguntando o que está acontecendo ali.
Calisto continua dizendo para enviarem outro servo parecido com esse, junto ao convite se quiserem receber um presente dele da próxima vez. Então se vira e vai embora. Penélope, confusa, pensa que embora as feridas das agulhas tivessem sido brevemente mencionadas, não havia essa cena dessa forma. Ela então se lembra do que era dito no jogo e se pergunta como aquilo poderia ser considerado um pequeno acidente. Ela se pergunta o que foi aquele confronto e se os príncipes possuem mães diferentes. De repente, ela fica surpresa quando aparece uma mensagem do sistema, perguntando se ela deseja ir ao Jardim Real. Ela então pensa que finalmente chegou o episódio do Calisto, que não passa de um personagem insano no jogo, se perguntando o que acontece se ele apenas cortar seu pescoço assim que esbarrar nele. Mas então pensa que foi ali para morrer de qualquer forma. Ela ainda pensa que deve conseguir dessa vez, e que também tem um seguro de vida chamado botão reiniciar, podendo sempre voltar para o início caso algo aconteça. Então, ela aperta em sim e é teletransportada para o jardim. Ela então pensa que o teletransporte é igual ao jogo e que seria muito ruim se alguém se perdesse tentando achar as coisas. Determinada, ela diz que irá ver se irá morrer. Ela então começa a andar pelo jardim, mas depois de um tempo, ela se pergunta quanto mais ela precisará caminhar, pois dói andar longas distâncias com aquele sapato. De repente, ela vê uma luz flutuante e acha que ela está a guiando para onde ela deve ir. Ela então chega a um lugar com uma fonte, enquanto se pergunta onde eles irão se encontrar. Então alguém coloca uma espada em seu pescoço, enquanto diz perguntar que tipo de rata foi espreitar aquele lugar. Com a espada a um triz de lhe cortar o pescoço, ele pergunta se não é a cachorra louca da família Eckhart e diz não acreditar que ela foi atrás dele, mesmo depois de observar a cena no salão de banquetes. Com uma cara de sádico, ele diz que ela deve ter um desejo de morte. Nossa prota está aflita sem conseguir dizer nada, enquanto ele lhe pergunta o que ela foi fazer ali. A espada dele começa a lhe cortar a roupa, enquanto sua cabeça só se passa que ela vai morrer e onde está o botão de reiniciar. Ele então diz que como não há resposta, esse é o momento dela se despedir de sua família, e com uma cara de psicopata, diz que passará suas últimas palavras aos Eckhart. Ele então levanta sua espada para golpeá-la, enquanto nossa prota percebe que não existe o botão de reiniciar. Então ela grita pedindo para ele parar. Ele então diz que parece que agora ela quer falar. Ofegante, ela diz que irá dizer, mas então ele aponta sua espada para o pescoço dela, enquanto pede que ela tente. Olhando para a cara de psicopata dele, ela se pergunta o que deve dizer, já que ela foi ali para morrer. Ela pensa que sem um botão de reiniciar, ela pode realmente morrer, então se pergunta se deveria usar as opções, mas acaba concluindo que isso não significa que ela irá sobreviver. Ele então diz que do jeito que ela está tentando pensar no que dizer, ele mal pode esperar para ver o que será, e espera que seja uma razão convincente. Então, ele começa a cortar o pescoço de Penélope, enquanto diz que realmente lhe desagrada que se meta em seu caminho. Desesperada, ela grita que gosta dele, deixando-o surpreso. Ela então grita que tem gostado dele há muito tempo, e que tinha pensado que a comoção de antes tinha incomodado ele, então ela havia ido ali para reconfortá-lo. Em pensamento, ela se pergunta por que consolaria um assassino, sendo que ela nem é heroína. Ela ainda diz que a única que ele não atacaria seria a Yvonne no modo normal. Ela então dá adeus ao jogo, pensando que finalmente vai embora e vai ficar devendo uma a ele caso ela volte ao seu mundo original caso morra. Então Calisto se pergunta se a cachorra mais louca dos Eckhart se apaixonou pelo desgraçado da família real, fazendo nossa prota abrir os olhos. Se aproximando dela, ele diz que essa é uma desculpa inesperada. Então diz que acha que eles não se viram antes e que a única ocasião foi quando ele apareceu no banquete. Ela então diz ter se apaixonado à primeira vista por ele. Acho que aqui se vai a história dela sobre gostar dele há muito tempo, já que o banquete acabou de acontecer. Ele continua, então pergunta que parte dele ela mais gosta. Ela pensa, mas nada lhe vem à cabeça. Por fim, ela diz que ele é muito bonito. Então ele se desculpa por seu único encanto ser apenas seu rosto. Ela então acrescenta que ele é muito valente e muito habilidoso usando uma espada. Ao que ele diz, ser muito estereotipado, e então pergunta se não há nada mais original. Ele aprofunda um pouco mais a espada no pescoço de Penélope, enquanto ela não consegue pensar em mais nada. Por fim, ele abaixa a espada, enquanto diz não estar muito satisfeito, mas a deixará ir, contanto que da próxima vez que eles se encontrarem, ela explique para ele com todos os detalhes o porquê e como ela começou a gostar dele, deixando Penélope confusa. Ele então diz que ela pode ir, e ela apenas concorda com a cabeça. Ela então vê que a sua porcentagem aumentou para 2%. Ele então pergunta o que ela está esperando e se ela quer que ele deixe outra linha vermelha no seu pescoço. Ela grita que não e então sai correndo. Enquanto corre, tudo em que nossa prota consegue pensar é que não tinha o botão de reiniciar, mesmo sendo que ele deveria aparecer nesses momentos. Ele não estava lá. Ela então pensa que achava que iria voltar ao seu mundo original quando morresse. Mas então ela se pergunta se ela não voltar e apenas morrer. Ela ainda se pergunta se não pode fazer nada além de terminar como um desses bastardos loucos. Enquanto pensa que não importa quanta favorabilidade suba, ainda pode baixar drasticamente em qualquer momento. Com lágrimas caindo de seu rosto, ela se pergunta por que deve viver em um maldito mundo que ela não conhece. Enquanto diz não querer morrer, ela então esbarra em alguém caindo no chão. Enquanto diz sentir muito, ela só consegue pensar se deveria correr antes que o príncipe herdeiro a pegue e a mate. Mas então a pessoa segura sua mão, deixando nossa prota surpresa. Penélope apenas grita pedindo que a solte, enquanto o homem tenta chamar sua atenção. Ela desesperada continua gritando porque tem que morrer e que não quer morrer, enquanto o homem ainda tenta acordá-la de seu transe.
Penélope então fica surpresa ao ver quem é, enquanto ele pergunta se ela está bem. Olhando sua porcentagem, ela percebe que é um dos alvos. Ela tenta falar alguma coisa, mas tudo que consegue emitir são monossílabos. Ele então pede que ela se acalme, dizendo que não irá machucá-la. Se trata do Marquês Feiticeiro da família Verdande. Enxugando as lágrimas, ela se pergunta se Calista seguiu, mas ela acha que não. Ela então diz que sente muito por tê-la incomodado, enquanto pensa que não pode esperar mais para voltar para casa, e que não quer ficar lá por mais nenhum segundo. Então ela pede para que ele finja que não viu nada. Ele pede para ela esperar, dizendo que ela está sangrando e que está muito pálida, pedindo para levá-la ao médico. Penélope responde que não, que deve voltar para o banquete. Então ele pede que ela aceite pelo menos isso, lhe estendendo um lenço. Ele diz que é para ela pressionar sobre a ferida para deter o sangramento. Ela fica surpresa, mas pega o lenço, agradecendo, enquanto diz que irá se assegurar de lhe devolver o favor. Ele pede para ela não se preocupar, e enxugando suas lágrimas, ele diz que em vez disso, ele espera que na próxima vez que eles se encontrarem, ela não tenha mais qualquer tipo de dor em seus olhos. Ela então vê que sua porcentagem agora está em 9%. Penélope chama por seu irmão, dizendo que não está se sentindo muito bem e que acha que irá voltar para casa primeiro. Derek foi chocado ao ver o estado em que sua irmã está, com seu vestido todo sujo de sangue. Mas antes que qualquer um dos dois consiga dizer qualquer coisa, Penélope desmaia. Vemos Penélope deitada em uma cama com alguém cuidando dela, enquanto alguém pede para chamarem logo o médico. Ela então se pergunta se está sonhando com Penélope, mas então diz que não, que isso é o seu passado. Vemos nossa prota deitada no chão toda machucada. Alguém pergunta se eles podem realmente fazer isso, e o que irá acontecer caso os irmãos dela descubram. Outra pessoa pergunta se ela não sabe, então diz que eles a odeiam, que a simples menção a ela faz eles se arrepiarem de desgosto. Alguém ainda pergunta de onde ela saiu e como ela pode estar na escola deles. Diz então que não é mais para ela entrar no campo de visão deles, enquanto não risada. Nossa prota diz estar de volta, e seu pai, sem nem olhá-la, pergunta se ela já voltou. Então seus irmãos perguntam o que aconteceu com ela, e se ela foi agredida. Ela responde dizendo que não é nada grave e que apenas caiu. Ele pede para ela olhar para ele, enquanto pergunta o que é aquele hematoma e quem fez isso com ela. Ela continua repetindo que não é nada grave. Ele pergunta então se não é nada grave, e gritando, ela confirma, perguntando desde quando ele se preocupa com ela. Ela então pede que a deixe em paz, deixando todos chocados. Continua gritando em prantos se já pediu por algo alguma vez. Então grita nunca ter feito nada. Então por que eles continuam fazendo isso? Seu irmão diz que encontrará quem fez isso, e irá bater neles até eles estarem meio mortos. Se pergunta quão ridículo eles podem ser para chegarem nesse ponto, e que isso não voltará a acontecer. Ela agradece com um sorriso, enquanto pensa que a culpa disso tudo é dele. Então por que ela deve agradecê-lo por apenas limpar seu próprio desastre? Ela só queria um pouco de amor. Nossa prota então começa a abrir os olhos. Ela escuta alguém perguntar por que ela ainda não acordou. Ela pensa como aquilo é barulhento, então pergunta quem é, já que está tudo embaçado. Então ela percebe que é Reynolds. Ela então diz para ele que o odeia, 100.000 vezes mais do que ele a odeia. E então ela volta a dormir. Ela acorda na manhã seguinte. Emily pergunta como ela está se sentindo, e ela diz que melhor. Emily agradece a Deus, dizendo que estava tão nervosa durante esses 4 dias. Ela ainda diz que todos estavam preocupados, incluindo o primeiro jovem mestre. Ele inclusive a carregou e a trouxe até ali. Enquanto triste em seu ferimento, Penélope pergunta se seu irmão fez isso. Emily confirma, enquanto diz que o primeiro jovem mestre deu a eles o nome do lugar onde ela se encontrava, e pediu que Emily chamasse todos. O segundo jovem mestre correu até o Palácio Imperial, mas o mordomo conseguiu detê-lo. Penélope então pensa que isso é muito inesperado, já que ela não consegue acreditar que todos nessa casa reagiram dessa forma. Ela se pergunta o que aconteceu enquanto estava inconsciente. Emily diz nunca ter visto ela tão doente antes e que estava muito triste por ela. Penélope então elogia Emily por seu trabalho, a qual pede para ela não dizer isso. Ela diz que tem estado com ela há anos, enquanto nossa prota só consegue pensar que ela estava furando com uma agulha durante todos esses anos. Emily então diz que esse não é o momento para dizer essas coisas e quer avisar os outros de que Penélope se recuperou. Nossa prota apenas concorda. Ela então pensa que continua no jogo e que acha que irá viver por mais algum tempo. Ela então se pergunta qual é o propósito daquela atadura, pois quem olhar iria pensar que ela quebrou o pescoço. Ela ainda diz que isso não é nada grave comparado com o tratamento que ela vem recebendo ali. Então o mordomo avisa que está ali. Ela se pergunta se ele esqueceu que ela havia dito que não queria vê-lo. Penélope então pede para que Emily vá ver o que aconteceu. Emily diz que o Duque está procurando ela, deixando ela surpresa.
Ela pensa que achou que o mordomo obedeceria a regra que ela impôs, então se pergunta se ele não obedecerá, não importa o que ela faça. Acompanhada de Fenel, ela sai do quarto, pensando por que o Duque está chamando, e se ele está bravo pelo escândalo que ela fez no palácio. Penélope pergunta a Fenel por que ele não está indo na frente. Ele então pergunta como poderia um servente caminhar em frente ao seu mestre. Nossa brota em choque pergunta por que ele está se comportando desse jeito com ela. Ele então diz que irão servi-la apropriadamente, deixando Penélope sem palavras. Ela então percebe que todos os funcionários estão a reverenciando, enquanto pergunta se ela está bem. Penélope está dando uma olhada de que vai matá-los se eles não fizerem as coisas direito, e nossa prota só consegue se perguntar o que há de errado com eles. Quando ela finalmente chega à sala do Duque, ele pede para ela se sentar, então eles ficam em silêncio durante um tempo. O silêncio é então quebrado pelo Duque, que diz a razão pela qual chamou Penélope, mas ela desesperadamente começa a pedir que ele a deixe se explicar. Ela então se ajoelha dizendo que é tudo sua culpa, enquanto pensa que é melhor fingir. Ela continua dizendo que sabe que prometeu que não voltaria a causar um escândalo, e que ainda assim rompeu com sua palavra causando um escândalo no banquete real. Seu pai pede para ela esperar, mas ela continua a falar, dizendo não se atrever a pedir para ele perdoá-la, pois sabe que a culpa é dela. Ele, confuso, começa a perguntar o que está, mas é cortado por Penélope, que, desesperada com a cabeça baixa, diz que aceitará qualquer tipo de castigo, então... Mas ela é cortada pelo Duque, que grita para ela parar. Ele chama seu nome. Aflita, ela pensa, se podia ter usado essa técnica uma vez, ela não irá funcionar novamente. Ele então pede para que ela se levante, deixando ela confusa. Ele então diz que o Ecarte não se ajoelha em nenhuma circunstância, e pede para ela não rebaixar ela própria. Bravo, ele grita que ninguém pode fazer ela se ajoelhar enquanto ela for um Ecarte, mesmo se for uma ordem da família imperial. Então diz que se ela entendeu é para se levantar agora mesmo. Ela prontamente levanta, enquanto pensa se disse algo de errado, e que isso a surpreendeu. Seu pai então diz que a razão pela qual chamou ela ali não foi para culpá-la, deixando nossa prota surpresa. Ela pergunta qual o motivo então, ao que ele responde que quer saber mais sobre o que aconteceu no palácio naquela noite. Ele então pergunta o que aconteceu entre ela e o príncipe herdeiro. Ela diz ter saído para tomar um pouco de ar fresco, mas acabou pegando o caminho errado e esbarrou com o príncipe herdeiro. Só que ele parecia estar de mau humor. Então seu pai pergunta se o príncipe herdeiro cortou o pescoço dela só por estar de mau humor. Ela diz que não é isso, e então ele grita como que não é isso. Ele, ainda revoltado, grita perguntando o que aconteceu com o pescoço dela e se ameaçaram com uma espada, mesmo ela sendo parte da nobreza. Penélope diz ter irritado o príncipe e o Duque pergunta se ela o irritou tanto assim. Ela diz que infelizmente sim, e seu pai diz que ela fez um bom trabalho. Ela fica sem entender nada, e seu pai explica para ela. Ele diz que assim poderão processar o príncipe herdeiro pelo dano causado e pedir um favor como pagamento, dizendo que ela se tornou um membro muito importante para a família Ecarte. Ele ainda completa dizendo que devem colocar ele em seu devido lugar ao menos 1 ou 2 vezes, pois ele se tornou muito orgulhoso depois de receber o título de herói de guerra. Penélope diz toda nervosa que isso é um insulto contra a realeza e que seria um problema caso alguém escutasse isso. O Duque diz que ela precisa entender que eles não estão do lado de ninguém, pois a família Ecarte é neutra. Ela concorda, mas pensa que não tinha ideia disso. Ele então conta que é difícil resistir a qualquer coisa sem aliados, e que desde a morte da Imperatriz, o apoio ao príncipe herdeiro vem diminuindo, enquanto a rainha, que é a mãe do segundo príncipe, tomou o controle do palácio devido à ausência do príncipe herdeiro pela guerra. Portanto, ainda não foi decidido quem será o próximo imperador. Nossa prota pensa que não sabia que Calisto tinha um cenário tão complicado. Ela não soube no modo normal porque estava ocupada conquistando os objetivos. Ela então percebe os motivos para ele agir como um assassino insano no banquete. O Duque continua dizendo que em uma situação caótica como essa, é difícil eles permanecerem neutros, então diz que mesmo assim ela se manteve tranquila e agiu muito bem no momento. Ele então diz que irá recompensá-la por isso e pergunta se é algo que ela deseja. Ela pergunta se irá ganhar uma recompensa, enquanto pensa que seu pai não irá castigá-la. Ele pergunta se ela quer que ele chame o joalheiro da outra vez, ou se quer trocar todos os seus vestidos por novos, já que estão chegando ao fim da estação, enquanto nossa prota só consegue pensar que é demais. Ela então diz que vai pensar um pouco mais sobre o que deseja. Quando ela sai da sala, aparece uma mensagem do sistema, falando que ela conseguiu melhorar o relacionamento com o Duque, e que por isso a reputação subiu para 5 pontos. Ela então se pergunta se ser machucada pelo príncipe foi algo tão impressionante. Mas então ela diz que subir positivamente é o que importa, e que ela avançará assim. Em seu quarto, Emily mostra o lenço que estava no pescoço de Penélope no dia em que ela desmaiou, dizendo que o jovem mestre havia lhe dito para jogar ele fora, mas ela decidiu lhe entregar.
Nossa prota pega o lenço, e então percebe que é o lenço que Verdande deu para ela nesse dia. Ela havia se esquecido completamente disso. Ela então agradece a Emily e pergunta se aconteceu algo. Corada, Emily diz não ser nada, e nossa prota só consegue pensar em como ela é estranha. Penélope então pensa que deveria dar algo para Winter como agradecimento. Ela ainda diz que querer se encontrar com ele novamente, afinal, ele é um dos alvos. Nossa prota então pede a Emily que diga ao mordomo para chamar o joalheiro amanhã. Toda animada, Emily pergunta se ela irá comprar novos acessórios para o festival que se aproxima. Penélope não sabe que festival é esse, e então Emily diz que é um festival para celebrar a fundação do Império, e irá acontecer na próxima semana. Ela diz que também irão celebrar os grandes feitos do príncipe herdeiro na guerra, fazendo nossa prota dizer que não é para ela mencioná-lo de novo. Ela então manda Emily buscar o mordomo, e Emily sai. Nossa prota então pensa que haverá um festival na próxima semana, e que no jogo os eventos de captura eram consecutivamente desbloqueados. Ela então faz um retrocesso, dizendo ter conhecido Derek e Reynold na mansão, e Callisto e Winter no palácio. Agora, o único que falta dos 5 é o Cavaleiro e Claes. Nossa prota pergunta o que Penélope fez no festival, mas fica chateada ao perceber que esteve tão ocupada esperando o episódio dos Juntos no dia do festival com Derek e o Reynold, que ela não lembra de nada além de estar ocupada morrendo. Ela ainda pensa que nunca conheceu o Claes jogando com a Penélope no modo difícil, mas que segundo a ordem cronológica dos eventos, é o Duque Cash quem traz ele para a mansão depois de comprá-lo, mas ela pensa ter sido durante o festival, então ela diz que precisa deixá-lo antes que o Duque ache. Durante seu encontro com Callisto, nossa prota decidiu que irá terminar uma rota o mais rápido possível para sair daquele maldito lugar. Ela pensa que não pode apenas morrer tentando. E para isso, ela precisa eleger a rota mais simples de aumentar a porcentagem com algum deles. Então ela diz escolher Claes. Penélope anda pelo jardim acompanhada de Emily. Em seus pensamentos, ela diz que ali tem que ter um lugar por onde ela possa escapar dali. Ela precisa encontrar antes do dia do festival, mas não é fácil, considerando quão grande é o local. Então ela pede a Emily para trazer algo para ela comer. Ela então se senta debaixo de uma árvore para ler um livro. Então percebe alguém se aproximando, e achando ser Emily, ela pede para que ela lhe entregue um marca-páginas. Ao não obter resposta, ela pergunta se é Emily, e olhando vê que é Derek. Ele pergunta se ela está bem, enquanto carrega um conjunto de chá. Nossa prota se espanta ao ver que sua porcentagem está agora em 8%. Ela pensa que da última vez que o viu estava em 6%. Desesperada, ela começa a se levantar. Derek pede para ela não se preocupar, sendo que ela não precisa se levantar. Ela diz estar tudo bem, e de qualquer forma ela já iria voltar mesmo. Ele então pergunta se ela não pediu aquele lanche. Ela pergunta se foi Emily quem pediu para ele trazer, mas Derek responde que não, que ele disse que iria trazer já que precisava conversar com ela. Penélope pensa sobre o que ele gostaria de falar com ela, então pergunta a ele se é sobre o que aconteceu no palácio. Ele fica quieto, então Penélope suspira. Ela então diz que ele deve ter sentido vergonha dela nesse dia, e que lamenta não ter tido consideração por ele. Então fala que se ele acha que ela deve ser castigada, mas então ele a corta, dizendo não ser isso, e que não é sobre isso que ele queria falar. Penélope fica toda pensativa pensando sobre o que então, e pergunta a ele o que ele deseja lhe falar. Todo sério, ele pergunta por que ela voltou a chamá-lo de jovem mestre, deixando Penélope confusa. Então ele vira o rosto enquanto pede que ela esqueça, pois ele não se expressou da forma correta. Então ele disse ter achado algo para ela, estendendo um lenço. Ela pergunta se é um lenço, ao que ele responde que ela não pode sair andando desse jeito que está. Ela sempre tem que levar em conta o peso do seu sobrenome, e por isso não pode simplesmente receber e guardar as coisas de um homem, ainda mais se for um homem que ela não conhece, pois nunca se sabe a reputação que ele pode ter. Surpresa, ela se pergunta se ele está se referindo ao lenço que Winter lhe deu, e se foi por isso que ele mandou Emily jogar fora. Então ela se pergunta como ele sabia que havia sido dado por um homem, e que ela achou que ele ficaria bravo com ela, nunca tendo pensado que ele fosse fazer algo assim. Ela então agradece e pega o lenço. Parece ser caro, pois é muito macio. Apesar de não estar embalada como a maioria dos presentes, ela com um lindo sorriso diz que irá cuidar muito bem dele, fazendo o coração de seu irmão bater mais forte. Quem não se apaixonaria por um sorriso desse, não é mesmo? Ele provavelmente deve ter feito uma cara muito estranha, já que nossa prota pensa o que aconteceu com ele, já que ele parecia bem até agora há pouco. Derek rapidamente, de forma nervosa, diz ter se esquecido de que tinha algo urgente para resolver e vai embora. Se perguntando por que ele está agindo desse jeito, ela acha que ele é muito estranho. Então, ela vê que a porcentagem dele agora está em 10%. Toda confusa, nossa prota se pergunta o que aconteceu com o jogo. Ela ainda não entende como os marcadores sobem, mas ao menos ela sente estar saindo cada vez melhor. Nossa prota toda feliz de ser achado. Ela achou o buraco que estava procurando, mas ela só achou por ter tropeçado em uma pedra. Ele estava próximo à área de treinamento dos cavalheiros,
provavelmente era usado por eles para fugirem do treinamento. Se limpando, nossa prota pergunta por que o maldito sistema desse jogo não lhe deu essa informação, mas ela está aliviada por ter encontrado isso antes do festival. Ela conseguiria permissão para sair caso pedisse, mas não deixariam sair sem guarda. Muito menos se eles descobrissem que ela iria a um leilão secreto do mercado de escravos, já que acontece de noite. Ela então cobre um buraco, enquanto diz que irá salvar Claes e que espera que ele atenda suas expectativas. De repente, alguém pergunta o que nossa prota está fazendo ali, assustando ela. Quando ela se vira, vê que é Reynold, que estava ali treinando. A porcentagem de Reynold agora está em 7%. Nossa prota fica chocada com isso, enquanto pensa que talvez o interesse dos irmãos cresça mais quando eles não veem Penélope, já que ela não o viu durante toda a semana, mas o interesse dele subiu 4%. Reynold pergunta por que ela está olhando assim e o que está fazendo ali. Ela diz que estava apenas andando por ali. Ele pergunta se ela estava apenas passeando, então com uma expressão prepotente, ele pergunta se justo pelo lugar onde se encontra um buraco para escapar. Deve ser uma grande coincidência. Essas palavras são como uma farpa para Penélope. Ela então muda de assunto, perguntando por que ele está ali. Ele pergunta se ela não percebe apenas olhando para ele, e que está voltando do treinamento, enquanto enxuga seu suor com a roupa. Penélope pensa que ele tem um bom corpo e que é bonito, dizendo que deve ter levado muito tempo para isso. Ele então chama sua atenção, e ela pergunta se ele tem algo para lhe falar. Ele então diz não ser nada, já que assim, nossa prota diz para ele continuar com seu caminho, enquanto ela continua com o dela. Ele então diz para ela conhecer seus limites. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso, então ele pergunta se ela já esqueceu. Há 4 anos, ela quebrou a perna tentando cruzar esse muro. Por isso, eles remodelaram as paredes e as tornaram mais altas. Poderiam escrever 10 livros com as frases que os cavalheiros costumavam escutá-la na época. Enquanto chora por dentro, ela pensa não saber que era por isso que os muros eram tão altos. Ela então diz a ele que não fará algo assim, enquanto Reynold pede que ela apenas consiga a permissão do pai e saia, não se metendo em confusão outra vez. Ela diz que não vai, deixando pensativo. Então ele se vira e sai, enquanto diz que o problema é dela. Enquanto nossa prota pensa que a porcentagem dele está em 7%, surge uma notificação do sistema, dizendo que ela tem uma nova missão, perguntando se ela deseja prosseguir com o evento Encontro no Festival com Reynold, e como recompensa, ela irá ganhar 3% de favorabilidade e um item secreto. Ela pensa que deveria fazer esse evento com ele, mas então vê que a recompensa é de apenas 3%, então acha melhor não, ainda mais considerando que ela poderia morrer antes mesmo de completar o evento. Ela aperta em não, enquanto pensa muito rude, mas acha que não pode relaxar ou curtir o festival com ele. Ela ainda diz que claro que ela gostaria de aceitar isso, mas não é isso que ela quer. Vemos Penélope arrastando os panos, e depois ela o joga pela janela. São todos os seus lençóis. Ofegante depois de todo o seu esforço, ela pensa que essa é a primeira noite do festival. Cansada, ela diz estar pronta e que levará uma túnica que a fará passar despercebida. Ela também tem algumas moedas de ouro e um cheque que recebeu como recompensa do Duque pelo incidente do palácio. Ela se desculpa com ele em pensamento, pois ela não irá comprar novos vestidos com dinheiro como ele pensa. Enquanto olha para baixo, ela pensa que agora tudo o que resta é descer em segurança. Aflita, ela pensa que é apenas o segundo andar, e que ela verificou que se descer dessa altura é seguro, depois de pensar algumas vezes enquanto andava pela mansão. Não acredito que ela comprovou pensando. Então ela diz ter certeza que pode descer o suficiente, mas ao começar a descer, ela percebe que a corda foi muito curta, ficando presa na metade do caminho. Ela pensa que deverá fazer agora, pois se ela pular, irá fazer muito barulho, sem contar que está muito alto para ela agora. Ela começa a deslizar, desesperada, se pergunta o que deve fazer. Ela fecha os olhos com lágrimas nele, sem saber o que fazer. Então Reynold olha para cima da sua janela e vê Penélope pendurada. Aflito, ele pergunta o que ela está fazendo. Ela olha para baixo perguntando se é Reynold, e confirma. Penélope então pergunta por que ele está ali, ao que ele responde que o quarto dela é no andar acima do quarto dele. Ela pensa em como ela poderia saber de algo assim. Ele diz que isso é ridículo e pergunta se ela está planejando fugir dali. Ela aflita pergunta o que ele quer dizer com fugir e que só queria passear por 1 minuto. Ele questiona se ela queria dar um passeio, dizendo que parece ser popular entre as meninas da sua idade saírem pelas janelas hoje em dia. A corda de lençóis começa a deslizar, fazendo Penélope cair. Reynold salta pela janela enquanto pede que ela o solte. Ela confusa pergunta o quê, e então ele manda ela largar a corda e pular, que ele irá pegá-la. Ela pergunta como pode confiar nele, então ele diz que se ela não quiser, pode ficar pendurada lá. Desesperada, nossa prota pede que ele a pegue e que não erre. Ela então se solta, deixando-se cair. Reynold então a pega, e com um olhar pretensioso, diz tê-la pegado, deixando Penélope assustada. Ela então pede que ele a coloque no chão. No chão, Penélope sacode a poeira de seu corpo. Reynold pergunta onde ela está indo, e ela diz que seria só um passeio.
ele diz que irá chamar seu pai se ela continuar dizendo que é um passeio. Ela, sem muita escolha, diz que vai ao festival. Então ele pergunta se ela vai lá, e se ela fez toda essa confusão apenas para ir no meio da noite. Penélope diz ter suas razões, as quais ele não precisa saber. Ele pergunta qual o problema em ter um guarda e se ela não sabe quão perigoso é sair de casa nessa época do ano, ainda mais por ela ser pequena. Ela o corta chamando seu nome, e de forma fria agradece por sua ajuda, mas lembra ter dito a ele da última vez que iria cuidar de seus próprios assuntos, então pede que ele não se preocupe com ela. Ela continua dizendo que em breve será uma adulta, que o que quer que aconteça com ela será sua própria responsabilidade. Então pede a ele que ignore o que aconteceu. Ele então diz que irá com ela, deixando ela confusa. Ele diz que vai acompanhá-la, atuando como sua escolta e acompanhando como seu irmão. Ela fica completamente confusa, enquanto ele diz que ninguém irá saber sobre isso, então é para eles apenas irem juntos. Ela então diz que ele não gosta dela, então por que ele faria isso? Com muita raiva, ele grita perguntando quem lhe disse isso, e que foi ela quem disse que o odiava milhares de vezes. Ela pede para ele fazer silêncio, e então sussurrando, pergunta por que ele está gritando, enquanto pensa quando ela disse isso. Pelo visto, ela se esqueceu. Reynolds então diz que, de qualquer forma, será assim. Mesmo que ela não goste, ele irá com ela. Surge novamente a mesma notificação de antes do encontro no festival com Reynolds. Nossa prota parece entender, e então aceita, dizendo que então eles irão juntos. Eles estão abrindo um buraco, quando alguém pergunta o que eles estão fazendo, os assustando. É Derek, e com uma expressão séria, pergunta onde eles planejam ir tão tarde da noite. Nervosa, Penélope se enrola com as palavras, enquanto Reynolds diz que sua irmã quer ir ver o festival. Derek pergunta se ela quer ver o festival, ao que Reynolds responde que sim, e que por isso iria segui-la como guarda, a fim de evitar que ela se meta em problemas. Ela fica nervosa, enquanto pensa que está com problemas, e o que irá acontecer caso ela não consiga sair e se encontrar com Enclais. Ela espera conseguir. Derek então diz que a escolta de um nobre consiste principalmente de 2 guardas. E sendo esse o caso, ele também irá, deixando nossa prota completamente chocada. Aparece então outra mensagem do sistema, perguntando agora se Penélope deseja aceitar o evento Encontro no Festival com Derek, fazendo nossa prota pensar que está ferrada. Eles chegam ao festival, onde está sendo vendido todos os tipos de coisas. Reynolds então pergunta se ela realmente foi ali para ver o festival. Ela diz estar olhando em volta, ao que ele responde que ela não está pedindo para ele comprar nada, e que geralmente ela fica louca por acessórios. Ela então se pergunta em pensamento se eles realmente pensam que ela veio ao festival se divertir com eles, enquanto diz ser um grande desafio, já que ela não sabe onde encontrar Enclais. De repente, Reynolds vê alguma coisa, e puxando Penélope, ele diz para ela ir ali por um instante, pegando nossa prota desprevenida. Ele então para em frente a uma barraquinha de joias, dizendo que ali tem umas muito boas. O vendedor pede que eles entrem e escolham o que mais gostarem, dizendo que muitos itens valiosos chegaram recentemente do leste. Penélope começa a perguntar por que todos estão, mas Reynolds a corta, perguntando se ela não ouviu o vendedor, pois ele pediu para ela escolher um. Penélope só consegue pensar que só precisa de mais um acessório para o baú de joias de Penélope explodir. Derek, que estava calado até agora, apenas observando, de repente pega uma joia dizendo que ela é muito bonita. É uma pulseira da mesma cor do cabelo de Penélope. O vendedor diz que, como era esperado de Derek, essa pulseira é muito especial, já que ela tem as joias mais raras do leste e levou 3 meses de trabalho duro para ficar pronta. Penélope só consegue pensar que é uma grande coincidência a joia ser da mesma cor de seu cabelo, mas não era o que ela estava pensando. Ela então diz que já que seu irmão está pagando, ela irá levar esse, deixando o vendedor feliz, mas logo em seguida, vemos o vendedor e os 2 irmãos completamente chocados, enquanto perguntam se é sério isso. Ela, de forma inocente, enquanto levanta a máscara, confirma, enquanto pergunta por quê. Reynolds se aproxima dela e, sussurrando em seu ouvido, diz querer perguntar isso para ela há algum tempo. Então pergunta se ela está se sentindo mal esses dias, se às vezes quando ela se levanta se sente tonta e quando se recupera não sabe onde está. Ela apenas diz que se ele não quiser comprar, é só falar não. Ele então diz que o que quer dizer é se ela realmente quer isso, ao que Penélope diz que já disse que sim. Ele, duvidoso, paga ao vendedor. De repente, eles ouvem um barulho, chamando a atenção deles. Derek diz que isso fará uma enorme multidão, então Penélope pergunta do que ele está falando. Ele então diz que parece que está começando um desfile. Fogos de artifício começam a explodir pelo céu. Pessoas começam a se esbarrar contra Penélope. Derek oferece a mão para Penélope segurar, então ela se agarra em seu braço agradecendo. O desfile começa. As pessoas começam a esbarrar ainda mais em Penélope, ficando cada vez mais difícil para ela segurar o braço de Derek. Ambos ficam aflitos quando Penélope não consegue mais segurar o braço dele. A multidão vai apenas os afastando, e sem conseguir chegar até Penélope, Derek grita desesperado pelo nome dela.
Os dois ainda tentam segurar a mão do outro, mas sem sucesso. Quando Penélope dá por si, foi arrastada pela multidão para um lugar desconhecido. Penélope então olha para sua mão e percebe que tudo que sobrou de Derek foi um botão de sua roupa. O sistema aparece, falando que o episódio de Clive começou, perguntando se ela gostaria de ir ao mercado de escravos imediatamente. Surpresa, nossa prótese pergunta-se do nada, enquanto pensa que achava que seria um fracasso por causa daqueles dois. Ela então se teletransporta, e chegando lá, pensa que no fim acabou tudo bem. Obviamente, todos cobrem o rosto em um lugar como esse. Sendo assim, Penélope pega a máscara que ela acabou de comprar e colocando no rosto, entra na fila. Quando chega a vez de Penélope, o homem que está na porta pede convite para ela. Nossa prota fica toda confusa, enquanto pensa que não esperava que algo fosse necessário ali. O homem então diz que aquele lugar opera a partir de um sistema premium muito exclusivo, onde não se pode entrar sem um convite. Ela então estende o botão na camisa de Derek, deixando o homem assustado, enquanto grita que aquele emblema com uma rosa é... Mas não termina a frase. Penélope então diz ter esquecido o convite em casa, e pergunta se aquilo serve como substituto. Ele, nervoso, diz não ter reconhecido uma pessoa tão importante. Enquanto se desculpa pedindo por perdão, abre a porta e pede para ela entrar. Penélope então é recebida por uma mulher, que diz que a guiará até o porão. Nossa prota só consegue pensar em como até mesmo ali o poder da família Cart se estende. Ela começa a descer uma longa escadaria. Ao chegar ao final, uma porta é aberta com um rangido, iluminando tudo e deixando nossa prota impressionada. Ao ver uma arena em círculo, ela pensa que nunca teria imaginado que existia um lugar tão grande por trás daquela portinha. O apresentador anuncia que o evento está finalmente começando. Fala que eles prepararam vários produtos para os que participarão daquele dia. Pede para que se alguma das mercadorias deles for algo que eles desejam, que eles falem e levem quantas quiserem. Ele então começa a anunciar os produtos e o leilão começa. É possível ver a melancolia no rosto dos escravos. Nossa prota fica atenta ao ouvir o apresentador anunciar o produto mais esperado, já que é o melhor produto do leilão. Ele diz ter vindo diretamente de um país de bárbaros, que sofreu uma devastadora derrota sobre o Império de York, enquanto vemos alguém com os tornozelos acorrentados se aproximando. Ele anuncia o escravo de Delma e Clive. Penélope arregala os olhos ao perceber que é ele, o quinto alvo. O apresentador continua dizendo que todos já devem ter ouvido rumores sobre esse escravo, mas pergunta como as palavras podem se comparar com o que se vê. Enquanto os homens soltam uma corrente, ele diz que para o Iclaias eles até prepararam um espetáculo especial, pedindo para eles desfrutarem. Nossa prota só consegue se perguntar o que é aquilo e o que eles vão fazer. Ela fica completamente chocada ao perceber que eles acabaram de soltar 3 lobos famintos, enquanto nos olhos de Iclaias há apenas determinação. Tudo o que deram para Iclaias foi uma pequena espada de madeira, nada de armadura ou escudo. Penélope fica aflita pensando que isso significa que ele apenas será devorado, e o que fará caso ele morra. Então ela se pergunta se deveria comprá-lo agora mesmo. Uma das feras pula para atacá-lo, mas ele a golpeia no pescoço. Os outros lobos vêm para cima dele, mas ele continua os machucando com sua espada de madeira. Impressionada, Penélope pensa em como ele é habilidoso em se esquivar dos ataques dos lobos. Quando o último lobo vem, ele o apunhala, ficando completamente exausto depois. Todos começam a bater palmas com o fim do show. De repente, Iclaias, com um olhar assassino, tenta atacar os homens que estão ali perto. Um dos homens chama pelo anfitrião, que dá um choque em Iclaias pelo colar que ele está usando, derrubando. O anfitrião então diz que ele tem muita energia e explica que não é fácil controlá-lo de maneira simples, mas pede que eles não se preocupem, já que ele tem guardas para isso. O leilão então começa com 50 mil moedas de ouro. Conforme os preços vão subindo, nossa prota pensa que esse leilão pode facilmente chegar aos 10 milhões, assim como ela esperava. O homem está com a cara muito confiante ao oferecer 10 milhões. O apresentador diz que se ninguém oferecer mais, eles ficarão com esse valor. Então nossa prota levanta a plaquinha, oferecendo 100 milhões. O apresentador fica chocado com a oferta. O homem fica confuso com a oferta, enquanto procura quem a deu. Enquanto nossa prota, com um sorriso confiante, diz que não há chance de ninguém oferecer mais, já que desde o início ela se decidiu de que quando o preço mais alto fosse dito, ela pagaria 100 vezes mais, pois sua vida depende disso. Então não importa se fosse 100 milhões ou 1 bilhão, ela pagaria com um sorriso em qualquer situação. O apresentador então anuncia que ele foi vendido por 100 milhões. Penélope está acompanhando o apresentador. Quando chega até o local, vê que estão chicoteando Iclaias. Ela se pergunta se é assim que ele é tratado todas as vezes que não o estão exibindo, enquanto diz estar feliz que ele tenha conseguido escapar dali durante o jogo. Ela então pensa que está na hora dele se libertar. Ela anuncia que irá pagar com um cheque e pede que eles coloquem o nome do Duque Eckhart. Ela mostra o pingente, dizendo que isso prova sua identidade. Ele concorda. Então dá um anel para ela. Penélope pergunta o que é aquilo, ao que o apresentador responde que é um acessório que vem junto com o produto. Ele mostra a gargantilha no pescoço de Iclaias
e diz que ela contém magia paralisante. Se ela pressionar o anel, uma descarga elétrica será enviada, tornando mais fácil para ela domá-lo. Ela pensa que tal foi isso que aconteceu durante o leilão, enquanto ele continua dizendo que se ela usar por muito tempo, irá derreter o cérebro dele, pedindo que ela seja cuidadosa. Ele fala que Claes é muito perigoso, mas é cortado por um grito. Quando eles olham, veem Claes estrangulando um homem com suas pernas. O apresentador chama os seguranças para tentar parar Claes. Penélope pensa que a situação está fora de controle e que desse jeito Claes vai acabar sendo morto pelos golpes. Então, apesar de odiar a ideia de usar o anel, ela precisa fazer isso. Claes desmorona. Nossa prota vai se aproximando de Claes, enquanto um dos homens diz que é perigoso ela chegar muito perto. Claes encara Penélope, e Penélope encara Claes. Penélope coloca a mão debaixo do queixo do homem, levantando seu rosto, enquanto diz seu nome. Então ela tira a máscara, pedindo para ele olhar para ela. Então ela diz que foi ela quem o comprou por 100 milhões de ouros, enquanto pede para ele reconhecer o rosto de sua mestra. Ela ainda diz que não comprou para que ele fosse um desperdício, pois nem mesmo o nobre mais louco desperdiçaria 100 milhões por um escravo. Então pergunta se ele acha que alcançaria algo se rebelando e se conseguiria escapar dali, já que não tem um país ou casa para voltar. Claes fica surpreso com as palavras. Então ela aperta mais forte a bochecha dele, dizendo realmente odiar quem não conhece seu lugar. Ela diz que viu potencial nele, e por isso concordou em investir essa quantia, mas que isso é apenas entre eles dois, e portanto, ele tem que provar para ela que vale essa quantidade de dinheiro gasto. Caso contrário, ela o devolverá sem hesitação. Então pede que ele balance a cabeça se entendeu, pois ela precisa voltar rapidamente para casa. Claes fica pensativo, mas então balança a cabeça. Penélope então pede ao anfitrião que tire os grilhões de Claes. O apresentador fica confuso, então Penélope diz para ele se livrar de tudo que prende Claes, exceto as algemas e a gargantilha, pois ela o levará para casa ela mesma. Os grilhões são então retirados. Claes fica um pouco confuso com aquilo. Penélope então ordena que um dos homens ali tire todas as roupas, exceto as de baixo, e dê para Claes. O homem fica nervoso com o pedido, ao que Penélope responde jogando um saco de dinheiro. Vemos então Penélope indo embora acompanhada de Claes, enquanto o anfitrião agradece pela compra e pede que ela volte sempre. Ao sair, Penélope percebe que não sabe como voltará ao ducado dali. Claes fica apenas em silêncio. Nossa prota então pede que ele apenas a siga por agora. Mas de repente, alguém grita dizendo que eles finalmente saíram. Vemos que é o homem que tentou comprar Claes antes, junto com um monte de pessoas. Ele dá boa noite à nossa prota, dizendo que se viram há pouco tempo durante o evento, mas Penélope diz não o conhecer. Bravo, o homem pergunta se ela está o ignorando, enquanto diz quem os rumores chamam de Esperança, enquanto se apresenta como Clure. Então diz que gostaria que ela lhe entregasse aquele escravo. Entrando à frente de Claes, Penélope pede que ele se afaste. Ela pensa que isso dá um pouco de medo, mas essa é uma boa oportunidade de subir seus pontos, já que o mestre deveria saber como proteger seus subordinados. Então ela pergunta ao homem se ele sabe que ela ganhou o leilão por 100 milhões de ouro. Nervoso, o homem diz que não trouxe uma grande quantidade de dinheiro naquele dia, mas ele pode oferecer a ela 10 milhões agora e pagar os 90 milhões restantes em algum dia. Nossa prota então diz 1 bilhão. O homem fica surpreso. Então nossa prota diz que estava disposta a pagar 10 vezes o preço final oferecido no leilão. Sorrindo, ela diz que se ele tivesse oferecido 100 milhões, ela teria dito 1 bilhão, e que esse seria o preço final pelo produto. Revoltado, ele grita perguntando como ela se atreve, e que esse é um preço irracional, enquanto pergunta se ela sabe quem ele é. Ela então pergunta se ele sabe quem ela é, enquanto ia tirando sua máscara. Mas ele levanta sua mão para bater nela, enquanto a xinga. Mas antes que ele consiga triscar em Penélope, Claes entra na frente, agarra a mão do homem enquanto vira o seu pulso, fazendo o homem gritar que seu pulso está quebrando, e Penélope se perguntar se Claes não estava algemado. Claes então pede que sua mestra fique atrás dele. Então começa a bater em todos que estão ali, deixando nossa prota assustada. Ali cheira a sangue agora. Ela tem medo do cheiro de sangue, pois isso a lembra da sua quase morte na mão de Calisto. Claes para em meio a tantos corpos. Sangue pinga de sua mão. O homem é o único sobrevivente e está morrendo de medo.
E Claes começa a andar em direção a Penélope, que está com medo diante da situação. Mas então Claes se ajoelha diante de sua mestra. Penélope fica assustada. Colocando a mão de sua mestra em seu rosto, e Claes diz ser se encarregado de todos, então pede que Penélope o parabenize. Penélope vê que a porcentagem dele já está em 18%, então pensa ter feito uma boa escolha. Mas com o canto do olho, e Claes olha atentamente para o anel. Fenel e Emily são aflitos. Eles perguntam onde ele estava na noite anterior. Penélope, aflita, pensa que está com problemas. Ela perdeu tanto tempo que agora já é de manhã. Ela tentou ser o menos chamativa possível, mas ela havia esquecido que o sistema não a teletransporta quando ela quer. Ela pergunta se seu pai sabe, ao que respondem que é claro, que os jovens mestres ordenaram aos soldados que a procurassem durante toda a noite, até que uma pessoa do mercado de escravos veio para reivindicar seu dinheiro. Brava, Penélope amaldiçoa aqueles bastardos por terem vindo pegar o dinheiro tão cedo, enquanto pensa que não devia ter deixado Derek e Reynolds acompanharem. Emily pede para Penélope entrar e descansar, mas Fenel pergunta quem é aquela pessoa com ela. Penélope diz que seu nome é Claes e que ele será sua nova escolta pessoal. Ela então pede que ele prepare um quarto decente para que ele possa descansar, deixando Fenel chocado e confuso. Ele então pergunta como ela pode permitir que entre alguém que ela não conhece a verdadeira identidade. Ao que ela responde, séria, que parece que ele continua tirando sarro da autoridade dela, apesar da conversa que eles tiveram há alguns dias. Ela diz estar cansada de caminhar a noite inteira, então pede novamente que ele prepare um quarto confortável para Claes. Fenel concorda com uma reverência. Penélope sai acompanhada por Claes, enquanto pensa que ao menos ela conseguiu dominar todos para que não possa rejeitar o que ela ordena. Penélope se encontra com seu pai e Reynolds. Bravo, seu pai pede que ela vá até o escritório dele agora mesmo. Ela pensa estar em problemas enquanto anda. Quando Reynolds está próximo de Claes, ele pergunta o que é aquela coisa. Penélope pede para Claes seguir o mordomo, mas o homem pergunta por que ele deve fazer isso, pedindo para ela o deixar ali. Ela pede para ele ir com Fenel e para ele ser um bom menino, deixando Claes para trás. Quando Penélope entra no escritório, seu pai pede que ela lhe explique tudo o que aconteceu do início até o fim. Penélope começa dizendo que lamenta por ter saído sem dizer nada. Seu pai, sério, diz já ter ouvido muitas desculpas dela nesses últimos dias. Ele sente serem apenas palavras vazias. Ela então jura não ter feito nada que fizesse a família Cart cair em vergonha. Mas seu pai a corta batendo na mesa, gritando que não esperou ela durante toda a noite para que ela só lhe diga isso. Ele pede para ela ir direto ao ponto, assustando ela. Ele ainda pergunta por que ela deixou a mansão sem permissão e por que veio um pessoal pela manhã exigindo dinheiro. Ele então pergunta o que aconteceu durante a noite. Penélope começa dizendo que apenas queria ver o festival. Seu pai então diz que se esse fosse o caso, ela deveria ter pedido permissão. Ela então diz ter pensado que ele não permitiria. O Duque pergunta o que ela quer dizer com isso. Ao que ela responde que já que ela não tem se sentido muito bem ultimamente, pensou que ele diria que passear pela noite seria perigoso. Ele diz entender. Ela continua a falar que estava tentando sair sem que ninguém a notasse, mas acabou se encontrando com seus irmãos, e por isso acabou implorando que eles a acompanhassem, já que ela não queria incomodar os guardas por um capricho dela. Mas então ela acabou se separando de seus irmãos, devido à multidão, e acabou se metendo em problemas com um aristocrata muito agressivo. Seu pai fica nervoso ao ouvir isso, e levanta furioso, perguntando quem é essa pessoa e como ela se atreve a fazer isso. Desviando o olhar, ela diz não ter tido a oportunidade de reconhecer quem era, porque estava muito assustada, mas ela pôde ouvir que era o Clure. Seu pai, pensativo, diz ter sido o Clure então. Ela então diz que nesse momento, Claes a ajudou. Seu pai pergunta se ela está falando daquele homem que ela trouxe. Ela confirma, dizendo que ele estava perto dela. Ele é um antigo nobre de Delman, um país derrotado pelo Império. Logo depois desse acidente, ela percebeu que ele estava sendo vendido junto aos outros escravos. Então se lembrou que tinha um cheque que seu pai lhe deu. Seu pai pergunta se foi por isso que ela pagou 100 milhões de ouro. Ela então diz que não podia dar as costas para a pessoa que salvou sua vida, enquanto pensa que agora é a benfeitora dele. O Duque diz não ter dado cheque para ela salvar escravos, ao que ela responde que ele foi capturado por sua culpa, então como ela poderia ignorar o salvador de um membro da família Cart? Vemos alguém se aproximando, e logo em seguida abre a porta com força, assustando Penélope. É Derek,
que, de péssimo humor, perguntou onde ela estava, dizendo que não há nenhum lugar na capital onde ele não tenha procurado ela a noite toda, tendo procurado em todos os becos e dentro do Distrito Vermelho. Ele então grita perguntando o que teria acontecido se... Mas Penélope só consegue se perguntar por que ele está agindo assim. Ela se pergunta se não é por essa razão que ele nunca pôde suportar que ela o chamasse de irmão mais velho. Por isso, ela não pode acreditar que ele age assim. Então por que ele parece tão desesperado? Seu pai o chama, falando que é muito rude interrompê-lo quando ele está em uma conversa privada com Penélope. Derek então se afasta de Penélope, indo para o lado do seu pai. Penélope se pergunta se ele ficará ali ouvindo a conversa deles. O Duque então diz que entende o que ela queria fazer, mas pergunta qual foi o motivo para ela trazer ele para aquela casa. Penélope pede que seu pai aceite Clais como um aprendiz de cavaleiro. Seu pai pergunta se como um aprendiz da família Cart, ao que Penélope responde que Clais é bom com artes marciais, por isso valia tanto dinheiro. Ela pensa que mesmo ele sendo um escravo, ele será útil para aquela família. Ela continua dizendo que se eles ensinarem ele a manejar a espada adequadamente, ele... Mas então é cortada pelo Derek, que pede para ela parar. Ele diz que a família Cart transborda de pessoas que desejam servir como servos, considerando isso como uma honra. Então por que um simples escravo teria o direito de segurar uma espada? Em seus pensamentos, Penélope está brava, pedindo para Derek parar de encher o saco e ir embora. Mas por fora, ela está muito calma, dizendo que quer que Clais seja sua escolta pessoal. Derek, surpreso, pergunta se é escolta, ao que Penélope confirma, dizendo não poder esperar não ter uma escolta quanto mais precisa. O Duque pergunta por que ela não escolhe um dos mais de 20 mil cavaleiros sob o comando da família Cart, mas prontamente Penélope responde com confiança que sabe que tem uma má reputação entre os cavaleiros, enquanto pergunta se não é por isso que ele nunca atribuiu um para protegê-la até agora. Então diz não querer confiar sua segurança naqueles que não têm vontade de protegê-la, e que não há garantia nenhuma de que isso não aconteça de novo depois que ela se casar. Nervoso, seu pai pergunta o que ela está dizendo e pergunta se ela pretende se casar. Penélope diz que em breve será uma adulta, então não sabe o que acontecerá no futuro, enquanto se pergunta se adiantou muito ao dizer isso. Ela ainda diz que isso é para sua própria segurança, então pede que ele lhe permita escolher sua escolta. Em pensamento, ela pede que eles não tenham objeção quanto a isso. Ela sabe que o que ocorreu ontem à noite foi totalmente sua culpa, e que ter um escolta não importa realmente para ela, mas de alguma forma ela precisa manter Clais ao seu lado. Seu pai diz entender que ela deve ter passado por um grande susto. Fala para eles falarem sobre isso em outro momento, mandando ela ir descansar. Fala ainda que irá chamar um médico para lhe examinar quando ela acordar. Ela agradece, enquanto comemora por dentro por ter funcionado. Derek não parece nem um pouco satisfeito com isso. O Duque diz ter algo para falar com Derek, pedindo que ele fique. Ele olha para Penélope com raiva, fazendo nossa prótese tremer na base. Penélope sai do escritório. Ela não entende a atitude de Derek enquanto pergunta por que ele se comporta dessa maneira. Mas ao menos o pior passou, e agora ela pode ficar mais calma. Aparece a notificação do sistema, dizendo que ela falhou na missão de observar o festival com Derek, perguntando se ela gostaria de tentar novamente. Ela pensa que teria que estar louca para fazer de novo, e se pergunta por que ela faria isso depois de tudo que ocorreu, se perguntando que tipo de sistema é esse. Ela diz que de qualquer jeito é apenas 3%, e que a única forma dela lidar com esses irmãos e sobreviver é não vê-los, já que sempre que ela faz isso a porcentagem deles aumenta. Penélope está descendo as escadas quando houve uma comoção. Alguém pergunta se outra pessoa é muda, enquanto pergunta por que ela não responde. É Reynolds que pergunta para Clais de onde ele saiu. Penélope chega até eles, perguntando o que ele está fazendo. Reynolds então pergunta quem é aquele bastardo. Penélope analisa as porcentagens dos dois, e então escolhe Clais, deixando Reynolds bravo. Ela então pergunta se Emily não lhe disse que agora ele será sua escolta pessoal. Reynolds pergunta se ela irá usar esse escravo desgraçado como escolta. Ela concorda. Então ele pergunta se ela ficou louca depois de ter escapado, e se ela decidiu desistir de melhorar sua reputação e agir sem nenhuma consideração. Ela diz que não estava tentando escapar. Ela diz estar cansada, então falará com ele mais tarde, saindo dali. Ele pergunta onde ela pensa que vai. Ia segurá-la. Mas então, Clais entra entre os dois. Penélope segura o braço de Clais, pedindo para ele parar,
enquanto pensa que não pode permitir que ele seja expulso da mansão tão rápido como o trouxe. Reynolds pergunta para que ela quer uma escolta de qualquer forma, se sempre está escondida no quarto. Ela diz que agora precisa, pois tem medo de que aconteça de novo o que aconteceu antes. Ele diz que para isso ela pode usar um dos cavalheiros deles, ao que ela responde que para quê? Para eles voltarem a preencher 10 livros de maldição sobre ela novamente? Séria, ela diz não precisar de um cavalheiro que não a respeite, deixando o Reynolds sem palavras. Ela continua dizendo que teve muita sorte dessa vez, e que se não fosse pelo Iclais, ela poderia ter sido humilhada, ou pior, assassinada. Reynolds continua sem saber o que dizer. Então Penélope se vira e vai embora, dizendo lamentar por ter feito ele se preocupar e o deixando sozinho. Aparece então a mensagem do sistema, dizendo que ela falhou na missão com Reynolds e perguntando se ela deseja tentar novamente. Prontamente, nossa prota aperta que não. Penélope está andando pelos corredores, seguida por Emily, que olha inquietamente para trás. De repente, ela para, e olhando para trás, pergunta por quanto tempo mais ele irá segui-la. E Claes então diz que ela testaria seu valor. Penélope, sem acreditar no que está ouvindo, se pergunta se ele iria segui-la até o interior do seu quarto, enquanto pensa que ele realmente quer voltar para a casa de leilões. Ela então olha para o anel em seu dedo e para a gargantilha no pescoço de Claes. Ela então pensa que Claes era um cavalheiro muito amável no modo normal do jogo. No entanto, ele ainda não foi domado, sendo um personagem mais perigoso do que ela imaginava. Então, ela diz que isso não inclui que ele seja seu companheiro de cama, e pergunta se ele escutou que será sua escolta, dizendo que trouxe para que ele seja isso. Ele concorda. Ela então pede que ele a escute atentamente. Então diz que o Duque aceitou que ele fique ali. Por isso, ele terá que fazer as pessoas ali o aceitarem. Então diz que essa será sua primeira missão. Ele fica todo confuso, enquanto pergunta se será sua missão. Ela concorda, enquanto diz não poder permitir que um homem inútil trabalhe para a família Eckhart. Ele fica em silêncio, sem dizer nada, fazendo nossa prota pensar que isso pode ser demais para ele. Com um sorriso em seu rosto, Penélope diz que confia que ele não irá decepcioná-la. Então pergunta se ele irá fazer o que lhe foi pedido. Vemos então que a porcentagem de Claes subiu para 20%. Penélope pergunta quando chegará aos 30%, e o que acontecerá então. Mas então diz que tanto faz, e que está feliz que tenha aumentado. Ela então pede a Emily que mostre o quarto de Claes, que o mordomo preparou, a qual concorda. E Claes então chama sua mestra, e diz que irá dar o seu melhor para receber sua aprovação. Penélope então olha para ele, e vai aproximando sua mão aos poucos dele. Ela então acaricia sua cabeça, enquanto pensa que ainda sente um pouco de medo, mas continua disposta a acreditar que foi uma boa escolha, e que ela precisa fazer o que for preciso para sair dali. Ela então diz que ele salvou sua vida, ao que ele responde que fica feliz por ter sido ela. Então, ela pensa que está pronta para dar o próximo passo. No fim, o Duque e o Derek não expulsaram o Claes da mansão, que ficou apenas treinando. Penélope se trancou em seu quarto sob o pretexto de estar refletindo sobre suas ações. O Duque mandou investigar todos os nobres que têm Clorien no nome. Emily relatou que a disciplina dos cavaleiros se tornou extremamente rigorosa. Penélope finalmente teve um momento de paz depois de completar com sucesso o evento salvando Iclais. Alguém então comenta que parece que os gostos de Penélope mudaram bastante nos últimos dias, deixando ela sem entender nada. Emily comenta que antes ela não comia nada picante, mas que agora ela pede com frequência comidas apimentadas. Penélope diz que o gosto das pessoas muda conforme vão crescendo. Emily concorda, enquanto diz que irá cortar comida para Penélope. Penélope encara a Emily com desconfiança, mas logo em seguida suspira, enquanto pensa que da próxima vez irá pedir que lhe preparem um aperitivo com alho. Ela então diz estar cheia, e Emily pergunta se ela gostaria de algo mais, e diz que não falta muito para que termine o festival. Sem dar muita importância para isso, Penélope diz entender. Então Emily diz que o mordomo pediu para ela passar um recado. Ela diz que o pedido que Penélope fez ao joalheiro há alguns dias chegou. Penélope então começa a prestar atenção, mas está confusa sem se lembrar de ter pedido nada. Emily diz que ela mandou chamar o joalheiro uns dias antes do festival, fazendo Penélope se lembrar de Winter. Ela pensa que está na hora de iniciar essa rota, enquanto Emily pergunta se deveria buscar para ela.
Penélope então pede para ela trazer imediatamente. Emily está impressionada, enquanto Penélope não parece estar dando muita moral. São 2 joias. Emily diz que a cor é linda e pergunta se essa pedra é da mais alta qualidade. Então pergunta se ela irá dar como presente ao Duque, fazendo Penélope pensar que de jeito nenhum. Ela então fala para Emily que precisa que alguém lhe faça um grande favor. Então pergunta se ela conhece algum informante de fora da cidade. Confusa, Emily pergunta se é o informante. Então, depois de pensar um pouco, responde que não, mas que provavelmente sua companheira de quarto saiba algo a respeito, já que ela costumava trabalhar para fora da cidade. Penélope então pergunta o nome dela, e Emily responde ser Rena. Penélope pergunta onde ela está agora, mas Emily, um pouco nervosa e um pouco determinada, diz poder fazer um trabalho melhor do que ela. Ainda diz que Rena sabe mais, mas é bastante fofoqueira e desajeitada. Penélope pensa um pouco, e por fim diz que então irá confiar em Emily, já que ela não tem cometido nenhum erro ultimamente, deixando a garota extremamente feliz e emocionada. Ela então agradece a Saprota, enquanto promete não decepcioná-la. Saprota apenas diz para ela certificar disso, pois decidirá o que irá fazer com a agulha dependendo dos resultados, deixando Emily assustada. De forma assustadora, Penélope pede que Emily a escute atentamente. Eu diz que se ela sair bem, essa será uma grande oportunidade para ela. Emily concorda. Penélope diz que até que acabe o período de reflexão dela, Emily irá em busca de informantes após servi-la pela manhã. Então pedirá a eles que busquem uma pessoa para ela. Emily pergunta que tipo de pessoa. E Penélope responde que escreverá os detalhes necessários sobre isso em uma carta separada. Tudo que ela tem que fazer é dar a carta aos informantes, e ela pode usar quantas joias forem necessárias para pagá-los. No entanto, ela não pode pedir informantes especializados em buscar pessoas. Ela só pode ir a lugares onde trocam informações valiosas por objetos de grande valor. Nessas agências, onde só vai gente nobre de alto escalão. Então pergunta se ela tem habilidade o suficiente para fazer isso por conta própria, ao que Emily concorda. Penélope pensa que será capaz de encontrá-lo facilmente, pois depois de tudo, Winter é um dos nobres mais poderosos e ricos do reino. Ele é o responsável por fazer Yvonne reencontrar sua família, mesmo tendo perdido a memória e vivido como uma camponesa. Penélope pensa que não deveria ter zoado o modo normal do jogo. Claro que nossa prota sabe quem é o dono do lenço e também onde o encontrar, mas não o irá procurar pessoalmente em todas as festas como Yvonne fez. Ela só precisa fazer ele anotar. Emily então pensa que Penélope se apaixonou ao ver o semblante radiante de nossa prota. Assim, não surpreende que ela tenha mudado radicalmente nesses últimos dias. E assim surge um novo combo de mal-entendidos. Emily está toda empolgada, enquanto diz que um bom dia está para chegar, e Penélope pergunta o que ela quer dizer, mas então alguém bate na porta. É Fenel. Penélope fica pensativa, mas então chega à conclusão de que essa poderia ser uma boa oportunidade, pedindo para ele entrar. Fenel pede desculpas, então diz que um convite real acaba de chegar do Palácio Imperial. Penélope pergunta se do Palácio Imperial, o que o mordomo confirma, dizendo que parece que acontecerá um pequeno banquete pela vitória no último dia da fundação do Império. Ela pergunta por que tem um convite para ela, se já tiveram um grande banquete há pouco tempo. Ele diz que esse banquete está sendo realizado pelo próprio príncipe herdeiro, deixando nossa prota completamente em choque. Então, ela pergunta se o príncipe herdeiro, deixando o clima completamente frio na sala. Ela pergunta o que seu pai diz sobre isso, ao que o mordomo responde que, na verdade, esse convite é apenas para ela. Por isso, o duque ainda não está sabendo. Deixa nossa prota completamente chocada, enquanto se pergunta que tipo de situação é essa. Ela pensa que Callisto está realmente louco fazendo isso de propósito, enquanto se pergunta em desespero total como ela vai sobreviver. Fenel então pergunta o que deve fazer com aquele convite, ao que Penélope diz estar doente, enquanto deita em sua cama fingindo estar batida. Ela diz estar se recuperando de uma febre que possui. Surpreso, Fenel diz que isso é um grande problema e pergunta se é por causa de um resfriado. Penélope concorda, dizendo que talvez seja um efeito secundário. O mordomo concorda, então diz que irá se retirar para que ela descanse. Fenel sai e Emily pergunta se ela está bem. Então diz que até agora há pouco ela estava melhor, mas pergunta se ela tiver uma dor de cabeça, se ela deve chamar um médico. Penélope nega, dizendo que ela não precisa fazer isso. Logo em seguida, Penélope muda de ideia e diz que ela tem razão e pede que ela chame um médico,
pois ela terá que espalhar rumores sobre isso. Ela não sairá até chamar a atenção do príncipe herdeiro. Vemos Ciclais olhando para a mansão. E logo em seguida, vemos que começou a chover, e que Emily chegou completamente encharcada, dizendo ter feito o que lhe foi pedido. No começo, todos a olharam mal, mas quando viram a caixa de joias, a olharam diferente. E finalmente ela foi a um lugar muito estranho. Lá não havia nenhum empregado, tinha apenas um jovem sentado. Ele era um homem com uma máscara de coelho branco. Penélope sorria ao ouvir isso, pensando que ele mordeu a isca. Penélope então agradece a Emily pelo bom trabalho que ela fez, mesmo com a chuva, falando para ir descansar. Emily concorda, enquanto diz que voltará à noite. Emily então sai, deixando nossa prota sozinha. Olhando pela janela, ela se pergunta por que está chovendo o dia todo. Então vemos uma lembrança de nossa prota. Quando ela era mais jovem, estava com ciúmes das amigas dela, por causa de suas mães que levavam um guarda-chuva até a escola, pois quando ela ia, caminhava sozinha pelo pátio. Ela se sentia envergonhada quando diziam que ela não tinha mãe. Esse sentimento não mudou depois que a mãe dela morreu, pois seus irmãos iam sozinhos de carro sem se importar com ela. Batendo em seu rosto, ela diz que precisa acordar, pois não há momento para relaxar enquanto vê a chuva. Ela precisa sair desse jogo maldito o mais rápido possível. Vemos nossa prota pegar um guarda-chuva e sair. Ela pensa que saiu para tomar um ar, mas caminhou sem rumo e terminou ali. Ela não está com humor para enfrentar nenhum dos Descartes, então é melhor se ela for a outro lugar, pois nada de bom sairá de um encontro com eles. Então vemos uma espada de madeira cortar o ar. Penélope olha para trás enquanto se pergunta se há alguém treinando mesmo chovendo. Ela tinha escutado que os treinamentos estão cada vez mais intensos esses dias, então se pergunta se isso aconteceu por causa do Eclais. Ela vai andando em direção para dar uma olhada. Ela então fica surpresa ao ver que é Eclais treinando. Olhando suas costas, ela diz ter percebido isso no dia do leilão, mas é realmente assustador. Ela pensa que ele deve estar com frio, então vai se aproximando dele. A espada corta o ar e para milímetros do rosto da nossa prota. Ele está ofegante e se assusta ao ver que é a sua mestra ali. Com os sorriso em seu rosto, ela diz que está chovendo. Ele, confuso, pergunta como ela, mas ela o corta pedindo para ele mover a espada primeiro, então diz que está frio. E Claes fica nervoso. A espada cai no chão se quebrando, e Claes se ajoelha, enquanto diz lamentar pelo que se atreveu a fazer. Então pede que ela lhe castigue. Penélope fica surpresa, então percebe que Claes está olhando para o seu anel. Se ela estivesse fora do jogo, teria morrido nessa cena, e teria recomeçado do zero e jogado até passar dessa fase. Ela se pergunta o que Penélope diria para sobreviver ali. Ela relembra que ele é um nobre que perdeu sua terra natal da noite para o dia e virou um escravo. Enquanto ela é uma garota arrogante que o comprou com dinheiro, e mesmo assim, ele tem que se curvar para sobreviver. Ela pensa que a heroína teria dito que estava tudo bem, e que não era grande coisa, mas ela se pergunta como ela pôde dizer isso quando ele quase matou com um golpe de espada. Ela chama Claes, então pergunta se há algo incomodando. Ela diz que o Duque não é tão duro com os cavalheiros, então por que ele está treinando sozinho com esse clima? Ela diz que ele está encharcado. Acariciando seu rosto, ela pede que ele diga quem fez ele fazer isso. E Claes diz que ninguém disse para ele fazer isso. Ela pergunta o quê? Ao que ele responde que apenas queria se converter em um cavalheiro o quanto antes, para estar ao lado da nossa prota. Por isso, ele estava treinando sozinho. Penélope diz estar orgulhosa dele, e que devia dar um prêmio a ele pelo seu árduo esforço. Ela então diz que gostaria de pôr uma tenda ali para ele treinar sem se molhar. Então pergunta se tem algo mais que ele queira. Ela continua dizendo que supõe que terá que comprar uma espada nova para ele, já que a dele quebrou. Então terá que chamar um vendedor de armas ou um ferreiro. E Claes corta ela, fazendo seu pedido. Ele espera que ela o visite com mais frequência, deixando Penélope surpresa. Ele continua dizendo que ela não o visitou desde que ele chegou ali, então havia pensado que ela tinha se esquecido dele. Penélope sorriu ao entender o que está acontecendo. Ela agora sabe com certeza. Ele é capaz de destruir uma pessoa como uma máquina. Essa cena estranha de se ajoelhar em frente a ela com tanta facilidade. Ela agora entende que, assim como ela colocou a máscara de uma mestra amável, o Claes decidiu imitar um cachorro fiel para sobreviver. Mas ele não é um simples cachorrinho. Se chamando de estúpida,
Ela pergunta por que não suspeitou que com o Claes também não seria seguro. Afinal, ela está no modo difícil. Mas ela não pode parar agora. Ela então diz a ele que vai visitá-lo o tanto que ele quiser. Se virando, ela diz que ele irá pegar um resfriado, então quer que ele deixe de treinar por hoje, completando que isso é uma ordem. E Claes chama por ela. Ele pergunta se não será castigado, pois ele quase machucou sua mestra. Com um sorriso em seu rosto, Penélope pensa que ele não iria apenas machucá-la, ele iria matá-la. Ela então diz que é uma bobagem castigar um cavaleiro leal ao seu mestre por coisas tão insignificantes, e completa dizendo que não foi de propósito. Em pensamento, sua prota diz que ele é o seu único cavalheiro, o qual nunca foi perdoado ou ordenado que se levantasse. Deixando Claes para trás, ela pensa que felizmente a voz que tinha chamado por trás não foi mais ouvida. Correndo pela chuva, Penélope se pergunta no que ela estava pensando. A rota do Claes não é confiável. Ela precisa pensar em outra opção, pois é bom ter pelo menos algo minimamente confiável. Emily traz a resposta do que Penélope pediu. Depois de olhar o papel com as informações, Penélope pergunta se isso é tudo. Ao que Emily responde que precisa de mais algumas informações sobre a pessoa que ela está procurando, pois um nobre com um lenço branco na festa de aniversário do príncipe é muito vago. Mas então gaguejando, ela diz que irá procurar mais informantes. Penélope nega, dizendo que isso é o suficiente por agora, enquanto pensa que, em primeiro lugar, não deu informações para procurar uma pessoa real. Emily fica confusa, e Penélope continua a dizer que o estranho é o número de respostas, pois ela foi a 4 lugares, mas só a 3 respostas. Emily diz que, pensando bem, realmente não teve notícia de um lugar, o do informante da máscara de coelho. Penélope se pergunta por que não teve resposta, já que tinha pensado que ele tinha mordido a isca, pois ela não pode continuar o jogo se eles não se moverem. Emily pergunta se deveria ir lá de novo, mas Penélope diz não precisar, e mudando de assunto, pergunta como foram os pagamentos. Emily responde que foi como Penélope lhe disse. Ela enviou a quantidade certa de joias aos mensageiros. Penélope elogia Emily pelo seu trabalho duro esses dias, deixando Emily muito contente. Ela continua dizendo que, como recompensa, ela pode ficar com o resto das joias, deixando Emily surpresa. Nervosa, Emily grita que irá apenas terminar de organizá-las e irá trazê-las de volta. Penélope pergunta por quê e se ela não gostou das joias. Então diz que irá dar moedas de ouro então. Emily, desesperada, grita que não, dizendo que não quer nada disso, deixando Penélope confusa. Ela continua dizendo que não precisa de uma recompensa, e diz que melhor do que isso é... Mas então Penélope a corta, pedindo que ela não se preocupe, pois ela se livrará da agulha como prometido. Emily diz que ela não precisa se livrar dela e que pode mantê-la. Penélope, confusa, pergunta o que ela está dizendo e pergunta exatamente o que ela quer. Gaguejando, Emily diz que queria ser uma verdadeira criada para Penélope. Penélope pergunta se é sério isso, se ela está dizendo que quer a servir. Emily prontamente concorda. Então Penélope pergunta como pode confiar nela, deixando Emily assustada. Penélope diz que irá recompensá-la por fazer o que ela pedir. Séria, ela continua dizendo que Emily já é sua criada e que ela não pode fazer nada além disso porque não há. Emily cai de joelhos dizendo sentir muito, pois até agora ela cometeu muitos pecados contra Penélope. Enquanto lhe servia, ela usou machucá-la sem saber o seu lugar. Desesperada, ela diz que é natural que Penélope não confie nela, mas se der uma chance, ela provará o seu valor. Penélope mesmo disse que ela estava indo bem. Penélope, confusa, pergunta se é sério isso, ao que Emily pede determinada que ela mantenha a agulha, pois Penélope não pode confiar nela, então que ela entregue ao Duque caso ela faça algo suspeito. Nossa prota confusa pergunta se esse é um dos episódios do jogo. Ela pensava que a agulha fosse uma fraqueza, mas ela está disposta a ficar ao seu lado, pois essa não é a cara de um mentiroso. Com um leve sorriso, nossa prota pede que então ela coloque as joias onde elas deveriam estar, deixando Emily extremamente contente, a que diz que irá arrumá-las agora mesmo. Então Penélope dispensa. Com um grande sorriso em seu rosto, Emily diz que dará o seu melhor para servi-la de agora em diante. O que vocês acham? Emily é realmente confiável agora? Penélope pensa que não é grande coisa. Se isso for verdade, o que é uma probabilidade muito baixa, não há problema em ter uma pessoa leal. Aparece uma notificação no sistema, avisando que a reputação de nossa prota aumentou em 10 pontos, totalizando 15 pontos agora. Ela pensa que é irritante de qualquer forma, já que ela não pode fazer nada antes do Winter aparecer. Seria estranho se ela só se encontrar com o homem que esbarrou no castelo. Se não responderem, ela deveria apenas entrar nos círculos sociais com a Yvonne?
Algo está fazendo barulho do lado de fora da janela. De repente, ela se abre e um grande vento entra por ela. Depois, tudo volta a ficar silencioso e nossa prota finalmente abre os olhos. Então, ela ouve um barulho e olha na direção do som. Então, vê um coelho no seu colo. Penélope, confusa, esfrega seus olhos. Mas ao ver que o coelho continua ali, ela pergunta o que está acontecendo e se um coelho acabou de entrar pela janela. Ela então pergunta para ele como ele chegou ali, já que é o segundo andar, enquanto pergunta se o vento o arrastou. Logo depois, nossa prota fala que está falando com o coelho, e se ele entendesse e respondesse, então isso seria como um filme de terror. De repente, alguém diz que o pedido dela foi realizado, assustando Penélope, enquanto o coelho salta de seu colo. Completamente chocada, ela se pergunta se o coelho... Ela ouviu a voz de um homem. O coelho, com uma voz masculina rouca, diz que o pedido dela foi aceito, e que se ela deseja uma resposta, deve comparecer ao círculo do coelho branco. Então eu não sei que precisa ir. E assim como chegou, ele desapareceu. Ainda em choque, Penélope se pergunta o que aconteceu, mas então percebe que foi Winter. No modo normal, ele costumava contatar a Yvonne através desses pequenos animais para ocultar sua identidade. Na época, ela sempre achou que isso fosse bastante romântico, mas ela não sabia que ele fazia os animais falarem, já que no jogo sempre aparecia apenas uma caixa de mensagem. Nossa prota se pergunta se esse cara é outro louco. Mas logo em seguida, muda seus pensamentos, pois ela deve conseguir estar bem com pelo menos um dos 5. Então ela tem que aproveitar que finalmente tem uma resposta e se encontrar com ele. Então aparece outra mensagem do sistema, avisando que o episódio do Winter está começando, e perguntando se ela gostaria de se teletransportar imediatamente. Antes disso, ela se lembra que tem que levar o lenço, joias para a comissão, uma túnica e uma máscara, já que ela está agindo como cliente secreto. Então, ela rapidamente pega tudo e então aceita a missão. Ela então é teletransportada. Ao ver uma porta com um coelho, ela pensa que deve ser ali, já que ela se lembra de ter visto algo assim no jogo. Quando ela ia bater na porta, a porta se abre com um rangido. Hesitando, ela diz que isso é assustador, enquanto pergunta se ele está olhando de algum lugar. Olhando o lugar, ela se pergunta se está vazio. Ela diz ter vindo rápido porque recebeu a mensagem, mas que não tem ninguém ali. Ele é conhecido por dar informação de alto nível, mas não tem nenhum empregado ali na oficina. Ela acha que foi por isso que ele enviou aquele coelho horrível. Ela se pergunta se deveria sentar e esperar. Mas quando ela ia fazer isso, tudo começou a tremer, fazendo ela se perguntar, assustada, se estava tendo um terremoto. Mas então ela percebe que não é um terremoto, já que tudo está muito tranquilo lá fora. Está tremendo apenas no interior da oficina. De repente, nossa prota ouve um barulho e, olhando na direção do som, ela vê um brilho na parede na forma de uma porta. Chegando mais perto, ela percebe que ali é uma porta, igual dos filmes de fantasia que ela via. Então se pergunta se o Winter está ali. Mas não tem maçaneta, então como será que isso abre? Aparece uma mensagem do sistema, informando que ela encontrou uma missão oculta e pergunta se ela gostaria de entrar. Penélope indaga para si mesma sobre o segredo do mago. Pensativa, ela diz que sente que não deveria aceitar, já que não se interessa pelos segredos dos outros, nem sabe qual será a recompensa, e que se é desconhecida é porque não é necessária. Então será que ela deveria voltar outro dia? Mas fazendo um retrocesso, a recompensa da primeira missão oculta foi desligar as opções de escolha e que foi isso que a manteve viva até ali. Se for assim, pode ser um bônus do modo difícil que ela ainda não conhece. Então, pensando que é uma recompensa e não uma penalização, nossa prota aceita. Já que ela veio até ali, deveria ver o que tem do outro lado da porta. A porta começa a brilhar e a se desfazer, dando espaço para um amplo corredor. Enquanto adentra, ela pensa que é grande, mesmo que do lado de fora não aparente. Observando tudo atentamente, nossa prota pensa que é realmente um mundo cheio de magia. Então novamente volta a tremer e nossa prota percebe que está vindo do final do corredor. Penélope ouve alguém falar para outra pessoa que falou para ela bater ali. Se aproximando, Penélope se pergunta quem é, já que não é a voz de Winter. Uma voz pergunta se é assim, enquanto a outra responde que não e fala que é assim. Penélope percebe que são crianças. Se inclinando para ver, ela se pergunta o que está acontecendo ali dentro.
Então, ela fica chocada ao perceber onde está. Ela olha para tudo bastante impressionada, enquanto pensa que ali parece um museu, e que isso é incrível. Vemos alguém falar em uma língua desconhecida. Então levanta um bastão com uma pedra no topo e lança uma espécie de magia. As crianças comemoram em frente com uma pedra gigante. Uma diz que os cantos estão finalmente saindo, enquanto outra exclama que elas conseguiram. Um dos meninos pede para os outros serem gentis, pois se eles romperem a caixa, o chefe deles os matará. Penélope pensa se aquilo que eles estão segurando são varinhas, e se aquelas crianças são magos. Penélope olha para o pedaço de gelo e vê que tem algo dentro. Então aparece uma notificação do sistema, avisando que o artefato utilizado pelos magos antigos foi encontrado. O objeto é um dos restos escavados por Vinté e pode afetar a rota dele. Penélope fica surpresa ao ler que se trata de uma relíquia. Uma das crianças então fala para eles fazerem de novo. Outra dá ordem para umas irem para a esquerda, enquanto as outras vão pela direita. Penélope aflita se pergunta se eles irão usar a mesma magia, enquanto chama de tolos em seus pensamentos, por não saberem que eles devem tratar as relíquias como se fosse um bebê. Se eles fizerem isso, não romperão apenas o gelo, mas a caixa junto. Ela entra entre as pedras e as crianças, enquanto grita para elas pararem. Depois disso, tudo fica no mais completo silêncio. Então o menino grita perguntando quem é ela, enquanto o outro conclui que é uma senhorita da nobreza. Penélope então responde que não é uma senhorita nobre, mas sim uma cliente, então pergunta quem são eles. Uma das crianças responde que eles são os discípulos do chefe, enquanto outra chama a primeira criança de idiota, pois ela não deveria ter dito isso. Uma criança nervosa diz que não é permitido clientes ali. Outra diz que eles não podem entrar ali e pergunta como ela conseguiu entrar. O menino pergunta se ela é amiga do chefe. Nossa prota fica desesperada com tantas perguntas que as crianças estão lhe fazendo, mas ela pensa que mesmo em seu mundo, lidar com crianças era como beber veneno para rato. Então, ela grita pedindo para as crianças pararem e apenas se concentrarem. Apontando para a caixa, ela diz que isso não importa agora, e que o problema é que elas estão quase destruindo uma preciosa relíquia. Uma criança pergunta se elas, e a outra pergunta se eles não estavam apenas tentando quebrar o gelo. Penélope então pergunta se eles não teriam um estaca e um martelo, e se o mestre deles falou para eles romper o gelo assim. As crianças ficam em completo silêncio. Então, elas falam que ele lhes deu algo como isso, pegando a estaca e o martelo. Uma das crianças explica que o gelo é tão duro que não irá se romper e que há magia nele. Sendo assim, ele voltará à normalidade logo. Outra diz que se eles fossem como chefe, provavelmente já teriam terminado isso com um só feitiço. Aliviada, Penélope pede que as crianças deem os materiais para ela. Ela começa a bater no gelo até criar uma rachadura. Nossa prota está cansada com o esforço, enquanto atrás dela, as crianças comemoram que o gelo está quebrando e que o ritmo de restauração é mais lento. Ela explica que essa é a única forma de tirar a relíquia sem danificá-la, e pede que eles não tentem fazer isso com magia, pois eles têm que derreter cada pedaço do gelo e quebrá-los eles mesmos. Ela completa dizendo que eles podem obter água quente com magia, e assim poderão fazer isso rapidamente. Ela então pede que eles façam sua parte agora, mas que não movam o martelo até a caixa para não danificá-la. As crianças concordam. Ela pensa que achava que iria se cansar das tarefas da faculdade por causa dos diversos livros que leu sobre dezenas de escavação, nunca tendo pensado que faria isso em um mundo no qual a meteram do nada. Isso é mais divertido do que ela havia imaginado. Parece que descobrimos um pouco mais sobre o passado da nossa prota, e finalmente descobrimos o curso que ela fazia na faculdade. As crianças comemoram que já fizeram metade, enquanto nossa prota está com as costas todas doloridas. Olhando para a relíquia, Penélope diz que o gelo é muito duro, mas ela está orgulhosa, pois não há nenhum dano na relíquia. Com um sorriso no rosto, ela parabeniza as crianças pelo bom trabalho. As crianças contentes respondem que é tudo graças aos ensinamentos da senhorita. Enquanto brava, Penélope pensa que já disse para eles que não é uma senhorita, mas diz para eles que é graças a eles também. De repente, alguém atrás dela pergunta quem é ela, dizendo ter colocado magia ali para as pessoas não notarem e que não podem entrar, deixando Penélope surpresa. Então pergunta se ela também é uma feiticeira, já que também está usando uma máscara. Olhando para trás, Penélope engole em seco, enquanto pensa sobre o que ela deveria fazer, já que não pode dizer que está ali para completar uma busca. Elas perguntam se ele quer que ela tire agora mesmo a máscara para revelar quem é. De repente, a porcentagem sobre sua cabeça começa a piscar. Então, de 9%,
cai para 8, deixando Penélope completamente em choque. Penélope está perdendo seus pontos, e a porcentagem continua descendo. 8, 6, 4, 3. Nervosa, Penélope pensa que não havia nenhuma finalização, e que não foi advertida de nada. Então por quê? Levantando sua varinha, Inter diz que será melhor que ela responda como entrou ali. Penélope começa a gaguejar em busca de alguma resposta, mas nada lhe vem à cabeça. De repente, as crianças vêm ao seu socorro, e, assegurando todas animadas, dizem que elas a trouxeram ali, deixando Inter confusa. As crianças continuam a dizer que ela parecia saber muito sobre escavação, e que por isso eles pediram ajuda a ela, e que por isso quase terminaram. As crianças então pedem que Inter olhe a caixa, deixando ele surpreso por um instante. Então Inter pergunta para eles se não disse muitas vezes que estranhos não são permitidos ali. Uma das crianças responde que, em primeiro lugar, a tarefa que lhes foi dada era muito difícil, e outra criança concorda. O menino continua falando que ela disse que era uma cliente. Inter pergunta se uma cliente, então, abaixando sua varinha, diz que por ela ter ajudado os garotos, ele sente muito. Aquele é um lugar onde nada pode entrar, por isso ele foi muito rude com ela, então se desculpa. Penélope se pergunta por que não está nem um pouco feliz, mesmo essa sendo a primeira vez que ela recebe um pedido de desculpas de um dos protagonistas masculinos. Nesse local de escavação, ela estava muito emocionada por conseguir romper o gelo, mas agora ela acha isso patético. Ela está assustada e com medo de morrer. Penélope disse que não sabia que ali era um espaço secreto, então pede desculpas. Ele, mostrando a porta, diz para ela por favor ir por ali, já que aquele lugar não é adequado para consultar pedidos. Enquanto anda, Penélope pensa que é como uma convidada não desejada ali, e que esse é um maldito jogo, e portanto ela nunca mais voltará a aceitar missões. Mas seus pensamentos são quebrados por alguém a chamando de senhorita nobre. São as crianças, que animadas se despedem dela, dizendo que irão jogar em uma próxima oportunidade, e que foi divertido. Uma das crianças faz o sinal de silêncio com o dedo em riste em frente à boca, como se estivesse dizendo que manteria o segredo deles. Penélope se despede das crianças com uma cena e um sorriso. Inter usa a varinha para abrir a porta, fazendo Penélope pensar que é uma fechadura dupla. Do lado de fora, Inter agradece por cuidar dos garotos, mas diz que hoje está muito tarde para um pedido, pedindo que ela venha na próxima vez. Olhando pela janela, Penélope percebe que já está anoitecendo, enquanto pensa que Emily deve estar à procurando agora, o que significa que ela terá uma conversa com o Duque depois. Ela então diz que ele está errado, pois ela não foi ali para fazer um pedido. Na verdade, ela recebeu uma mensagem do Coelho Branco. Ela diz ter esperado por bastante tempo, já que não havia ninguém ao redor. Ela poderia ter voltado da próxima vez, mas não tem tempo livre o suficiente para isso. Inter pensativo pede desculpas, dizendo que os clientes geralmente vêm 1 ou 2 dias depois de receber a mensagem. Ele não tinha pensado que ela iria tão rápido, então a culpa é dele. Penélope em choque se pergunta se ele está dizendo que os nobres realmente fazem isso. O que está acontecendo ali? Envergonhada, ela ainda pensa que aquilo é como correr para o castelo, tentando encontrar o garoto que já encontrou. Pois o dono do lenço e a pessoa para quem ela pediu que o encontrasse são as mesmas, e isso é muito vergonhoso. Ainda com vergonha, nossa prota se vira para ir embora, enquanto diz para eles pedirem que não há nenhum pedido. Mas ele pede para ela esperar. Ele diz que não pode deixar a pessoa que cuidou dos garotos ir embora assim, ainda mais quando deixou esperando por tanto tempo. Ela diz estar bem, que ela é apenas... Mas ele a corta, pedindo por uma chance de resgatar sua confiança, lhe implorando. Ela diz que precisa ir. Mas então vê a porcentagem dele, que agora está em 6%. Logo ela concorda, dizendo que irá ouvir ao menos a resposta do pedido. Enquanto ele serve café com magia, Inter diz que poucas pessoas sabem que esse lugar é liderado por um mago. De forma ameaçadora, ele diz que na verdade ninguém que tenha visto seu espaço secreto saiu com seus próprios pés, fazendo Penélope perguntar séria se isso quer dizer que ele irá matá-la. Ele, todo confuso, diz que não, pois isso seria um crime. Surpreso, ele diz que o que queria dizer é que ele usa magia para apagar as lembranças, o que tira a energia da pessoa, fazendo ela cair em um sono profundo. Por isso, não pode voltar com seus próprios pés, fazendo Penélope tossir, enquanto diz que o café está um pouco quente, pensando que achava que sua vida corria perigo. Será que temos alguém que não gosta de recorrer para a violência aqui?
Minté continua dizendo que originalmente a memória dela também seria apagada, mas ele não pode fazer isso considerando o quão descortês ele foi com ela. A virtude mais importante daquele lugar é a confiança dos clientes, e se ele apagar as memórias dela, teria que fingir que ela não enviou um pedido, mas ele não quer fazer isso. Ela pergunta o que ele quer dizer, e ele pede que ela mantenha em segredo o lugar que viu hoje, e em troca, lhe dará todas as informações que ela quiser sem nenhum custo, deixando Penélope surpresa. Ela se pergunta se será de graça, enquanto pensa que essa é uma condição estranha quando se fala sobre informações de qualidade. Então o que está acontecendo? Ela faz a primeira pergunta. Ela quer saber quem são aquelas crianças e se elas são filhos de traidores. Ele diz que são órfãos descendentes de magos, que foram presos e libertados por um grupo anti-magia. Penélope pergunta sobre o grupo contra a magia, enquanto pensa se havia um cenário tão profundo nesse jogo. Minté explica que já passou um tempo desde que a magia foi comercializada no Império de Yoka. Mas conforme a magia se tornava mais comum, havia ainda mais grupos que reprimiam os magos, levando-os a um truque de magia especial que corrompeu a doutrina de Deus. A atual família imperial também é guiada pela confiança, por isso o tratamento dos magos é cada vez mais difícil. Ele ainda diz que existem pagões que fazem afirmações falsas, como que somente quando os que praticarem truques malignos desaparecerem, o novo imperador escolhido por Deus nascerá. E que esse é o novo pai de Layla, o qual ele tem certeza que Penélope conhece. Ela concorda, enquanto por dentro diz não ter ideia do que seja isso. Ele continua dizendo que os restos de Layla, que foram derrotados recentemente pelo exército do príncipe, são particularmente problemáticos. Há muitos aristocratas do Império que fazem argumentos semelhantes, mesmo que não tenham fundamentos. Penélope confusa indaga se nobres do Império e magos, enquanto pergunta o que está acontecendo. Minté diz que são principalmente no negócio de criação de artefatos mágicos. Os magos podem ser utilizados, mas terão que pagar sua assistência para monopolizar o mercado de magia. Parando para pensar, Penélope nota que Minté ocultou que era um mago até no modo normal. Ela nunca tinha pensado muito sobre isso, mas não achou que tivesse um contexto tão complicado. O resto dos pagões, o mago oprimido, é como se fosse um mundo completamente diferente do jogo que ela conhece. Então diz que a decisão dela é guardar o segredo e a vida das crianças. Sua prota pensa que não conhece os espaços em branco do modo difícil. Um bom mago que se preocupa com os pobres e ajuda as crianças desabrigadas. Um plebeu pobre que se encontra com uma verdadeira princesa que passeia pelos bairros marginais onde ele cresceu. A bondosa Yvonne retorna para o duque graças à ajuda de Minté para iniciar o modo normal, no dia da festa de maioridade de Penélope. Minté chama por ela, mas Penélope pergunta por que um homem tão gentil levaria Yvonne com ele no dia da maioridade de Penélope. Escolher logo o dia no qual a princesa falsa, que assumiu o lugar de Yvonne, receberia toda a atenção. Obviamente, ele não queria estar com a Penélope. Pensando nisso, Penélope liga novamente as opções. Ela pensa que Penélope se comportando dessa maneira foi a razão pela qual todos a saudaram como nada além de ódio, quando o modo normal começou. Ela então escolhe a terceira opção, e pergunta se isso se tornasse um boato, o que ele faria. Calmo, mas ameaçador, ele diz que nesse caso, a posição dela ficaria comprometida. Penélope pensa que essa não é história de por favor, é apenas uma advertência para uma princesa falsa. Então ela desliga as opções e se manterá sua boca fechada. Com isso, a porcentagem de Minté aumenta. Mas nossa abraça está tão triste, que estou quase ficando triste junto. Penélope então levanta, perguntando se ele já terminou de falar, pois já é tarde, então ela deveria ir. Ele pede que ela espere, já que ele ainda não lhe deu informação sobre a pessoa que ela está procurando. Ela responde que a informação que ele lhe deu é mais do que suficiente. Surpreso, ele pergunta se é mesmo. Ela pensa que talvez Minté ainda seja melhor do que os outros caras, mas graças ao maldito modo difícil, os planos para um sistema à prova de falhas dela estão todos estragados. É uma escolha entre uma linda garota que ele irá encontrar em breve nos bairros pobres e uma cachorra louca que guarda um segredo mortal contra ele, ainda por cima. A pessoa com quem ele ficaria do lado é óbvia. Enquanto se arruma para sair, ela pensa que terá que anotar isso no papel quando voltar. Colocando uma caixinha e um lenço na frente de Minté, ela diz que manterá sua boca fechada com um preço. Ela diz que ele tem informação, então gostaria que passasse esse lenço para ele. Ela foi ali só para pedir esse serviço extra. Minté então pergunta se ela está deixando uma nota de agradecimento para ele. Ao que ela responde que se ela tivesse devolvido naquela mesma noite, talvez ele mesmo tivesse ouvido, deixando Minté surpreso. Então sua porcentagem aumenta para 13.
Saindo, ela pensa que não importa se aumenta, então deseja boa sorte para ele. Mas então, ele encurrala contra a porta. Nervosa, Penélope pergunta o que ele está fazendo e se há algo que ele queira lhe dizer. Ele diz que gostaria de lhe agradecer por cuidar das crianças. Ela diz que ela nem deveria estar ali em primeiro lugar. Ele diz que não pode viver com dívida. Assustada, Penélope pergunta se isso é uma nova ameaça e se ele quer acalar para ter certeza. Ele continua a falar que é um mago e por isso pode fazer coisas que pessoas normais não podem. Então pede que ela volte quando precisar de ajuda. Penélope pensa que só porque ele é um mago não significa que ele pode matá-la como um rato para seu próprio benefício. Então aparece uma mensagem do sistema, falando que ela completou a missão e como recompensa ganhou uma ajuda do mago. Ela pensa que isso é demais. Ela não quer vê-lo novamente, mas não pode crer que tenha essa recompensa. Nesse jogo louco, você tem que usar isso, gosta ou não. Então, ela diz que irá voltar quando precisar de algo, mesmo achando que isso não vai acontecer, com um sorriso em seu rosto. Em pensamento, ela diz que não irá acontecer se ela puder evitar. Aparece uma notificação do sistema, dizendo que para usar a recompensa, ela precisa gritar ajuda. Quando a porta da casa de Winter fecha, sua prota fica completamente chocada, pois ela esqueceu de pedir uma carruagem. Desesperada, Penélope percebe que se esqueceu que não há teletransporte. Ela apenas precisa pedir uma carruagem, enquanto se pergunta se não acontecerá nada. Aflita, ela se lembra que usou todo o seu dinheiro hoje e que o Duque deveria se preocupar, enquanto se pergunta quando irá voltar. Quando ela chegar na estrada principal, poderá pegar uma carruagem. Quando ela está saindo de um beco, ouve alguém pedindo para outra pessoa mostrar sua carteira de identificação. Olhando para o homem, ela pensa conhecer essa armadura de algum lugar. O camponês pergunta para que ele quer a sua identidade, ao que o guarda responde que é uma ordem para prevenir delitos no festival cultural. Então pede que ele se apresse e mostre. Olhando para o brasão em sua roupa, Penélope percebe que é o da família Cart. Ela começa a suar ao perceber quantos guardas tem ali. Ela está com problemas, já que agora deve ser Derek quem lidera os cavaleiros. Ele poderia estar por perto, e se ele a encontrasse esgueirando pela noite... Escondendo seu rosto, ela pergunta por que ele se importa agora com a segurança do festival. De repente, Penélope se assusta ao ouvir uma voz perguntando o que há ali. Ela vê que é Derek, que fala que eles têm muito trabalho. Penélope se esconde atrás da parede, seu coração batendo a 1000. Ela dá uma espiada, enquanto pensa que não acha que ele a reconheça como Penélope com a máscara colocada. Tem muita gente ali, então ela irá se misturar. De repente, ele olha na direção dela. E o olhar dos dois se encontra. Derek fala você. E então Penélope começa a correr, sem saber o que fazer. Ela começa a correr em direção à casa de Winter. Então abre a porta gritando, desesperada por ajuda. Winter fica em choque. Penélope para a porta ofegante. Chorando por dentro, ela pensa que nunca esteve tão agradecida por estar de máscara. Winter pede que ela entre e feche a porta, enquanto ela pensa que aquilo foi louco e constrangedor. Ela pede desculpas pela mudança repentina, mas pergunta se a ajuda oferecida antes continua disponível. Ele diz que sim. Ela diz que precisa ir até Hamilton Street e que irá usar ajuda agora. Ele repete o nome do lugar pensativo. Ela não sabe se Derek a reconheceu, mas está segura de que ele não voltará para a mansão. Talvez ela morra, mas não irá parar nem para beber água. Ela precisa adiantar isso de alguma forma. Ela então diz a ele que está tão cheio de gente no festival que está difícil conseguir uma carruagem. Winter pergunta se ela está lá sozinha e por que ela não tem uma escolta. Ela responde que todas as pessoas têm seus segredos. Ele pede a mão dela e diz que pode ser um pouco desconfortável. Aparece uma mensagem do sistema dizendo que ela está usando ajuda. E então, ela é teletransportada. Nossa prota pensa que essa magia parece com o teletransporte dela pelo sistema. Winter diz que agora ela pode soltar. Confusa, Penélope pergunta o quê? E então, ele diz que sua mão. Ela percebe que está segurando a mão de um homem. Desesperada, solta. Com um sorriso, ela agradece pela ajuda. Winter diz que ela não precisa agradecer, pois ele estava apenas se livrando de uma dívida. Penélope diz que a confiança foi definitivamente recuperada, enquanto pensa que é como segurar uma faca. E ela acha que não é a primeira vez. Ele então pergunta se ela irá procurá-lo de novo, mas ela diz não saber.
Winter pergunta se há algo que ele possa fazer para que eles se vejam novamente. Ela pensa que Winter não pode imaginar que ela sabe quem ele é. É melhor ela fingir que não sabe até que tudo acabe, pois em breve ele encontrará a Yvonne. Isso é apenas uma relação secreta com benefício mútuo. Ela então se despede dele. Ele pergunta se enviar o item que ela disse para dar à pessoa e ouvir uma resposta dela, se pode enviar a resposta para ela. Mas ela responde que não, deixando Winter surpreso. Então, ela vai embora, deixando Winter para trás, que agora está com 15%. Quando Penélope entra pelo buraco do muro da mansão, ela é surpreendida por Derek, que diz que tinha razão. Ele pede para ela se levantar imediatamente, e ela, assustada, ia perguntar como ele a reconheceu. Mas antes que ela possa completar a frase, Derek pergunta se há mais alguém que ande por aí com uma máscara tão feia. Derek pede que ela lhe diga por que está agindo assim, pois quando ela disse que queria ir ao festival, ele deixou. Quando ela trouxe um escravo com antecedente desconhecido, ele se manteve em silêncio. Então com que ela está tão insatisfeita para agir assim? Quando a porcentagem dele começa a brilhar, Penélope pede desculpas e diz que aceitará qualquer punição. Derek diz que ela continua dizendo punição e que essa é a única coisa que ela sempre pede. Então pergunta se ela gosta tanto assim de ser punida. Penélope se pergunta quem pediria punição porque gosta, mas então Derek pede que ela o siga, deixando nossa prota confusa. Ele então a puxa e começa a levá-la, fazendo nossa prota quase cair com um ato repentino. Penélope se pergunta por que ele está agindo assim, enquanto pensa que algo não está certo. Ela não sabe o que ele está tentando fazer agora. Ela pergunta onde eles estão indo, mas ele continua andando em silêncio. Penélope pensa que a sorte de hoje se foi completamente. Ela se pergunta se deveria cair aos seus pés e implorar, pois mesmo que ele odeie sua irmã falsificada, ela não acha que ele vai empunhar sua espada, diferente de um certo alguém. Mas ela não sabe. Ele pode fazer o que quiser, implorar não funciona mais. Se ele a matar ou não, não importa. Nossa prota não sabe sobre a verdadeira Penélope, mas esse tipo de maltratamento não é nada para ela. Penélope fica confusa ao perceber que estão na trilha particular do ducado. Ela se pergunta por que eles foram ali de repente. Então fica assustada ao pensar que ele quer se livrar dela quando não há outras pessoas por perto. Em desespero, ela pede que ele espere, e se virando para trás, ele pergunta o que foi. Ela pergunta por que eles estão indo por ali, e ele pergunta se ela não pediu por um castigo, então que ela apenas fique quieta e o siga. Ela pensa que não é como se eles fossem tomar chá no topo da montanha, só porque é um cenário de um encontro normal. Então o que ele está planejando? Então vemos que nossa prota está morrendo ao subir a montanha, já que não está em boa forma. Ela se pergunta se o castigo é escalar a montanha, enquanto chama de bastardo cruel em pensamento. Ela então pede que ele espere um momento, então ele pergunta o que foi agora. Ela diz que se ele andar tão rápido, não irá conseguir acompanhá-lo. Penélope fica surpresa ao perceber que ele diminui o ritmo, então se pergunta se vai ficar tudo bem. Eles finalmente param. Derek pede que ela vá até ali, mas Penélope está morrendo, pedindo em pensamento que ele deixe ela descansar um pouco, agora que vieram até ali. Ele pede que ela olhe para baixo e ela concorda. Quando ela faz, ela fica maravilhada. Eles olham para a cidade toda iluminada. Penélope pensa que não viu uma vista como essa no modo normal, porque não teve o período desse festival. Ela agora está vendo a vida noturna que não pôde ver no jogo, e o cenário que não conheceu quando estava passando pelas ruas. Ela não teve tempo para sentir o ar, pois estava sempre muito ansiosa e ocupada se preparando para o que poderia acontecer. Mas a vida dela sempre foi assim. Ela nunca teve liberdade para olhar ao seu redor. Mas por que o mundo que ela está olhando agora parece tão real? Essa é apenas uma cena do jogo. Derek aponta para um lugar e pede que ela olhe ali. Olhando, ela pergunta se é um ladrão de carteira. Ela pensa que seja realidade ou jogo, as pessoas são iguais. Derek diz que esses ladrões não são nada. Durante o festival, ocorrem crimes em toda a cidade, em todos os cantos e buracos. Crimes mais hediondos estão sendo cometidos em áreas fora de vista. Houve assassinato em um bar da rua Hamilton ontem, embora ela não saiba, já que está sempre trancada no quarto. Ela pergunta para ele por que ele está dizendo isso para ela de repente. Derek diz que até mesmo a área sob a jurisdição do Duque é assim, então quão ruim seria nos círculos superiores. Ele te pergunta se ela vai começar a fazer amizades com pessoas assim em breve. Ela jura nunca ter feito nada que prejudicasse o nome Cart,
Então ele diz que ela não decide a reputação deles, pois isso é forjado ao longo de cada ato. Penélope diz que é por isso que ela usa uma máscara. Ele pergunta e se tivesse alguém que notou ela como ele fez? Se ela acha que aqueles mendigos a deixariam em paz por causa dessa máscara idiota. Determinada, ela diz não ser mais uma criança. Ela sabe que se comportou precipitadamente, mas não é estúpida o suficiente para se colocar em perigo. Derek pergunta se é por ela não ser estúpida que fica tentando passar através de buracos na parede. Penélope diz que falou que vai ter cuidado a partir de agora e viver em silêncio, por isso estava sozinha, para não fazer tumulto. Derek pergunta por que ela foi lá, e Penélope pergunta se precisa reportar isso a ele também. Ele responde que será melhor se ela o responder. Ela pensa que apenas o mago aceitaria desculpa de coisas secretas, então responde que foi lá pedir informações para encontrar alguém. Ela diz que alguém ajudou no Palácio Imperial e ela perdeu um de seus pertences, então queria se desculpar, deixando Derek surpreso. Em pensamento, ela pergunta se tem alguma coisa alfinetando a consciência dele, já que foi ele que ordenou que se livrassem do lenço. Derek diz que se descobrir for tão necessário, ela podia ter pedido a um de seus empregados para fazer isso, ao que Penélope responde que se ela fizesse isso, rumores se espalhariam de que uma nobre, ainda não casada, estava enviando pessoas para saber sobre um aristocrata, e que isso também mancharia a reputação da família. Ela pensa que a opinião de Derek precisa mudar. Ele tem que perceber que a Penélope não é um parasita que apenas esgota os outros e age com teimosia. Ela é alguém que pode pensar por si mesma. Ela se pergunta se isso acontecer, se ele deixará ela agir mais livremente. Derek então a chama e diz que em breve ela será adulta. Por isso, ele não pode realmente pedir ela de sair sem dizer para onde vai. Mas se ela precisar sair, que ela não passe rastejando pelo buraco da parede como um mendigo. Ele pede que ela entre e saia pela porta da frente com orgulho. Ele vai dizer ao mordomo para não interferir. Penélope fica confusa com o que acabou de ser dito. Ele completa dizendo que ela pode até mesmo levar o escravo que recolheu para ser sua escolta. Gosto de como Derek é um cara sensato. Será que isso é porque ele tem que ser responsável, já que vai ser o próximo Duque? Então Penélope percebe que a porcentagem dele aumentou para 17%, deixando ela confusa, já que ela não sabe qual parte dessa conversa fez a favorabilidade aumentar. Então, ela se pergunta por que ele está sendo tão tolerante após ela confessar que escapou. Penélope então pergunta sobre sua punição, ao que Derek responde que não pode deixar ela entrar na casa enquanto usar uma máscara tão feia. Tirando a máscara do rosto de Penélope, Derek diz que já que ela manchou o nome da família Cart, ele estará confiscando isso, deixando Penélope surpresa. Com uma expressão séria, ele diz que essa será a punição dela hoje. Ela pensa que ele está falando friamente, mas de alguma maneira sua expressão parece quente, enquanto se pergunta se é apenas a imaginação dela. Nossa prota então diz que Reynald comprou isso para ela, então Derek estende a mão entregando a ela a pulseira que eles haviam visto no festival. Ele diz que a pulseira foi feita com magia, e que uma vez que ela coloque, os feitiços de defesa e camuflagem serão ativados. Ele completa dizendo que as joias originais daquela pulseira eram muito fracas. Por isso, ele a substituiu pelas pedras de garnet da melhor qualidade, e agora está muito melhor. De acordo com o mago, a aparência dela será de um menino da mesma idade para os outros. Não sei se o Derek realmente não gostou da máscara ou se ele ficou com ciúmes porque ela estava usando um presente do reino de não dele. O que vocês acham? Surpresa! Penélope pensa que aquela foi a mesma pulseira que Derek encontrou na barraca onde ela pegou a máscara. Ela havia pensado que a cor era semelhante ao cabelo de Penélope quando viu pela primeira vez, mas não achou que ele realmente daria isso para ela. Ela havia achado que ele pegou pensando no cabelo de Yvonne. Lembrando do dia em que ele foi levar o lanche para ela e lhe entregou o lenço, ela pensa que agora esse é o segundo presente de Derek. Então Penélope pergunta por que ele lhe daria isso, deixando Derek confuso. Ela então diz que ele sempre odiou o lado luxuoso dela. Ele responde que achava que ela gostasse de joias. Penélope responde que gostava, e que gostou de todas as joias que ele roubou dela durante a infância, deixando Derek perplexo por um instante. Logo em seguida, ele solta a pulseira, que cai no chão, enquanto diz que se ela não gosta, que jogue fora. Ele então se vira e vai embora. Penélope pensa que ele não pode só sair assim, enquanto se pergunta se deve segui-lo ou não. Então aparece uma mensagem do sistema, falando que ela completou o evento de assistir o festival com Derek, perguntando se ela quer receber as recompensas. Penélope pensa em como essa missão ainda está ativa, pois ela tem certeza que ele descartou esse evento mais cedo. Mas quem diria nossas recompensas? Depois de apertar em sim, é anunciado que como recompensa, a favorabilidade do Derek aumentou 3%, e ela ganha uma pulseira mágica. Pegando a pulseira, ela pergunta quem imaginaria que teria um item secreto além de aumentar a favorabilidade.
Limpando a pulseira, ela se pergunta se ele realmente acabou de jogar aquilo no chão. Olhando ele partir, ela pensa que se ele deu o trabalho de conseguir um presente, bastava entregar e pronto. É chegado o último dia do longo e significativo festival. Emily pergunta se Penélope tem certeza que vai ficar em casa. Ela diz que as festividades de hoje serão grandes, já que é o último dia, o desfile será espetacular e ainda terá uma exibição de fogos de artifício depois. Penélope, desinteressada, responde que não tem interesse. Emily então sai, depois de dizer que se Penélope precisar de alguma coisa, é para chamá-la. Penélope começa a escrever enquanto pensa que já se passou muito tempo desde que ela veio para esse mundo. Intencionalmente ou não, já que ela entrou em quase todas as fotos disponíveis durante o festival, ela tem certeza de que passou bem por esse arco significativo do jogo. Mas ela não pode baixar sua guarda, pois ainda tem um longo caminho pela frente. Após anotar as porcentagens dos protagonistas masculinos, ela pensa que quando coloca todos juntos assim, fica claro que as coisas mudaram muito. Quando chegou ali pela primeira vez, ela tinha certeza que morreria logo. Ela nunca esperou que a pontuação de seus irmãos aumentaria em 20% cada, especialmente o crescimento de Reynolds, já que sua pontuação original era negativa. Ela pensa que isso significa que o ódio deles pela Penélope evoluiu para um desgosto mais suave. Riscando as pontuações deles, ela pensa que as favorabilidades são instáveis, e por isso ela não planeja assumir o risco e investir nas rotas deles. Se ela puder minimizar as interações com eles a partir de agora, talvez ela consiga manter esse nível atual. Mintess sumiu desde a última missão oculta, enquanto o príncipe Calisto não vale a pena mesmo. Assim, resta apenas o Iclais. Alguém bate a porta. Penélope pergunta quem é, e a pessoa responde que é Fenel. Penélope diz estar ocupada agora. Através da porta, ele informa que o Duque deseja almoçar com ela. Penélope fica confusa, enquanto pergunta se um almoço. Ela então pede que ele entre. Então pergunta a ele o que ele quis dizer com um almoço. Ele responde que faz muito tempo que o Duque não compartilha uma refeição com ela, por isso pediu que ele a leve até a sala de jantar do primeiro andar. Por dentro, Penélope está brava, pensando que gosta de comer sozinha em seu quarto. Então ela diz a ele que não se importa de comer sozinha como sempre fez. Completa dizendo que seu período de reflexão não acabou também. Fenel diz que o Duque pediu a presença de todos, pois é algo que ele deseja falar. Penélope pergunta se com todos ela quer dizer que seus irmãos também estarão lá, ao que Fenel concorda, deixando Penélope triste. Ela repete seu pensamento para não perder o controle. Então fala para Fenel que precisa que ele faça algo para ela. Ele pede que ela diga. Então, ela pede que após o almoço, ele traga um remédio de indigestão para o quarto dela. Fenel fica todo confuso, perguntando se ela está dizendo isso antes mesmo de comer, ao que ela concorda, enquanto pensa que definitivamente terá uma indigestão mais tarde. Eles estão indo para a sala de jantar. No caminho, Fenel comenta que o Duque deve estar ocupado com os assuntos do Palácio Imperial. Penélope fica confusa com o comentário, mas então diz que deve ser. Fenel diz que até agora Penélope nunca participou de uma refeição enquanto o Duque estava em casa. Então, ele pergunta se ela já se sentia incomodada com a comida dali. Nossa prota pensa que a verdadeira Penélope provavelmente achou que fosse melhor assim. Afinal, sua família nunca ficou feliz por ela estar ali. Eles apenas a tratavam com desprezo ou a ignoravam. Ela também havia desistido no passado. Som de talheres na mesa, cumprimentos durante as refeições. De longe, ela assistiu uma cena que estava completa sem ela. Fenel chama nossa prota diversas vezes, mas ela ainda está perdendo seus próprios pensamentos. Então ela finalmente acorda do seu transe, então diz que não houve incômodo. Ela apenas está em auto-reflexão por ter feito algo errado, então ela deve ficar ali. Fenel diz que ela pensa muito profundamente e que o erro não foi dela. Ele completa dizendo que o Duque esteve se sentindo solitário desde que ela ficou confinada no quarto, e que ninguém irá culpá-la se ela comparecer ao almoço. Ela pergunta se ele acha que seu irmão mais velho se sente da mesma maneira. Nossa prota pensa que é engraçado quantas coisas mudaram só porque a favorabilidade de alguns personagens melhorou. Mas desde que começa a se anotar a ausência dela, não altera o fato de que não se importam com o que ela come e bebe o dia inteiro. Enquanto o homem abre a porta, ela ainda pensa que a maioria dos olhares que os personagens sem nome dão a ela não mudaram também. Eles apenas seguem as ordens do mordomo-chefe. Mas ela não se importa, já que são pessoas com as quais ela nunca estará envolvida. Suas vidas são separadas da dela. Quando a porta se abre, Penélope vê todos sentados à mesa. Reynolds logo começa a reclamar se ela sabe que horas são e por que está tão atrasada. Derek não diz nada. Enquanto se senta, Penélope pensa que disseram para ela vir, mas ela ainda se sente como uma criminosa. Olhando para os pratos na mesa, ela pensa que essa quantidade irá sobrecarregá-la e que ela nunca viu uma refeição tão luxuosa em sua vida. Comer tudo isso sozinha em seu quarto teria sido difícil, mas esta é uma situação diferente.
Enquanto pensa em quantos pratos tem ali, seu pai diz para eles comerem. Penélope então percebe que não tem ideia sobre a etiqueta da mesa. Ela não sabe nada sobre a ordem com que facas e colheres são colocadas. Mas Penélope nunca foi uma pessoa que mostrasse qualquer cortesia comum. Mesmo que suas maneiras à mesa fossem ruins, isso não é sinal de um caráter ruim. Indo pegar o talher, ela diz estar feliz por não ter reputação a perder. Mas então ela faz uma cara muito desgostosa ao olhar para os talheres à sua frente. Seu pai pergunta o que foi ao ver a cara da filha, mas ela pede que eles não se incomodem com ela. Ela pensa que se o Duque se preocupasse apenas prestando um pouco mais de atenção, teria notado que alguém se atreveu a brincar com a refeição da senhorita Penélope. Além dela estar comendo com talheres pequenos, eles adicionaram algo estranho à sopa. A salada também não está muito boa. O garfo não pega alface, e a carne é tão dura que a faca de bife não a corta. Parando para pensar, os cozinheiros sempre tratam a Penélope assim, mas a Emily ainda traz boas refeições para ela. Às vezes, ela até traz coisas que nossa prota estava desejando muito comer, fazendo Penélope se sentir mal por não ter percebido isso antes. Então pensa que terá que recompensá-la depois que voltar para o quarto. No fim, ela não conseguiu comer nada. Ela não pode suportar isso em qualquer retaliação. O Duque diz que o festival já está terminando e que ela deveria ir, já que é o último dia. Sem muita paciência, ela responde que sabe, mas que não está interessada. Olhando para seus irmãos, que parecem bravos, ela pensa que talvez sua resposta tenha sido muito fria. Tentando controlar sua raiva, ela justifica que ainda está sobre auto-reflexão. Meu pai diz que ela está usando a reflexão como desculpa por muito tempo. E Reynolds comenta que essa é a primeira vez que ele vê alguém que quer auto-refletir só por causa de um escravo bastardo. O Duque finalmente informa a razão para que todos se reunissem para o almoço. O motivo é a aproximação da competição de caça. Penélope pergunta em sua mente sobre a competição de caça. Seu pai continua dizendo que será no bosque ao norte do palácio. Ele diz que essa competição é muito importante. A família real e os aristocratas do país, que foram subjugados durante a guerra, irão participar. Além disso, eles vão libertar os animais raros que são representantes de cada cidade. Por eles não terem participado da guerra, os olhares daqueles que apoiam o príncipe herdeiro não são bons. Em momentos como este, é que eles têm que consolidar seu status. Sendo assim, durante a reunião dos nobres, o Duque deixou claro que os Eckhart têm intenção de participar da competição. Penélope lembra de ter visto uma descrição sobre isso no modo normal. Na verdade, Yvonne não pôde comparecer à competição no jogo, já que Penélope, que estava com ciúmes da verdadeira senhorita da casa, a envenenou. Yvonne ficou na mansão e aumentou a favorabilidade do Iclais, que ficou com ela o tempo todo. Claro que o caso não foi deixado de lado. Calista acabou descobrindo todas as atrocidades que a Penélope havia cometido contra Yvonne até o momento e a matou. Penélope se sentiu apontada ao pensar nisso. O Duque a chama. Ela volta sua atenção para ele. Ele diz que uma votação foi realizada durante a reunião e a expulsão dela foi retirada. Penélope, confusa, pergunta sobre ser expulsa. Seu pai pergunta o que ela fará agora. Nossa prota não entende o que ele quer dizer com expulsão, enquanto se pergunta o que Penélope fez na última competição. O Duque continua falando que se ela estiver pensando em participar, ele irá avisar para que arrume suas armas para a caçada. Reina debaixo da mesa chamando seu pai. Gritando, ele se pergunta se seu pai não se lembra do que ela fez na última competição, e se mesmo assim, ele pensa em dar a ela armamentos para a caça. Seu pai o chama, mas ele não escuta, enquanto continua a gritar, perguntando se ele não se lembra, que desde aquela época, os aristocratas pedem para ele colocar Penélope em uma jaula sempre que ele puder. Penélope pergunta o que ela fez. Ainda bravo, Reynolds pergunta se ela realmente não sabe. Nossa prota responde em pensamento que se soubesse não estaria perguntando. Derek diz que ela pediu para trazer uma besta e algumas outras coisas, na qual as outras senhoritas não estavam interessadas. Talvez ela tenha esquecido que eles falaram para ela parar, mas ela não os deu ouvido e ainda tirou na Condessa Kelline. Então foi pega pelos guardas reais como um animal. Reynolds completa dizendo que por causa disso, durante um bom tempo, houve um rumor de que na família Eckhart até os macacos sabiam como usar bestas. Penélope pensa que é realmente uma cena, mas se é vilã do jogo, deve atuar como tal. Seu pai não diz que já chega, pois Penélope já deve ter se arrependido o suficiente. Então, falando diretamente para a nossa prota, o Duque pede que ela se lembre que as palavras de Eckhart são pesadas. Ela concorda, enquanto diz que não decepcionará dessa vez. Reynolds se morde de raiva. O Duque diz que isso é tudo, então toca um sino. Uma servente entra trazendo as sobremesas. Brava,
Penélope pensa que não comeu nada até agora, mas pergunta que tipo de sobremesa será. Vendo que foi servido chá negro para o Duque Derek e biscoitos para o Reynolds, ela supõe que cada um tem diferentes gostos para a sobremesa. Então se pergunta o que a Penélope come. Nossa prota gosta de sobremesas, então não deve se importar de comer o que lhe servirem. Mas novamente nossa prota faz uma cara de desgosto ao ver o prato que lhe foi servido. É uma sobremesa branca e sem graça. Penélope se pergunta o que é isso. Olhando para a empregada, que a encara com um sorriso em seu rosto, Penélope pensa que ela é a pessoa encarregada da cozinha, que conhece até mesmo os gostos do Duque. Nossa prota tem certeza de que foi ela quem trouxe de propósito os talheres de brinquedo. Ela então pensa que vai tentar para ver o que acontece. Então joga a colher no chão. Ela pede desculpas pois escorregou. Então nossa prota pede à empregada que pegue a colher e leve embora. A empregada diz que fará isso. Nossa prota se pergunta o que Penélope teria feito. Ela teria jogado a colher na cara da empregada e feito um escândalo? Não. Assim não. Penélope já havia dito a ela antes. A Penélope sempre participou de todas as refeições em um assento não convidado. Ninguém nunca se importou com ela, exceto em momentos como esse. Um almoço em família em que a conversa se desenrola sem você. Sentada em um assento cheio de miséria onde você é excluído. Penélope não pôde fazer nada, já que o Duque nunca criaria outra situação em que tivesse que dividir a mesa com ela. Assim, ela teve que tolerar a fome e o ódio, porque caso ela se levantasse e saísse, jamais poderia encarar sua família de novo. Mas para nossa prota, isso não importa. Nossa prota joga novamente a colher no chão, enquanto pede desculpas, pois escorregou de novo. Seu pai pergunta o que ela está fazendo, ao que Penélope pede desculpas novamente, diz que o pudim está muito escorregadio, por isso os talheres estão caindo. Todos ficam em silêncio. A empregada fala alguma coisa, mas Penélope lança todos os talheres no chão. Seu pai novamente pergunta o que ela está fazendo. Então Penélope responde que infelizmente não poderá comer sobremesa, já que não tem mais talheres. O Duque pergunta por que ela não pode só se sentar. Ao que Penélope fala, se eles já terminaram de falar, ela acha que é o momento de se retirar. Seu pai então pergunta por que ela está agindo assim, enquanto comenta que eles não têm almoço em família há muito tempo. Ela diz que seu estômago está doendo e que os talheres na mesa são para garotas de 3 anos, por isso ela não conseguiu comer nada, deixando toda a família em choque. Ela continua dizendo que isso deve fazer eles contentes. Já que ela não tocou em nada em seu prato, eles podem comer. Ela pedirá um sanduíche a Emily. Assim, ao menos poderá comer com suas próprias mãos. A empregada fica em completo desespero. Desejando um bom dia a eles, ela sai. Enquanto vai embora, Penélope pensa que imaginar que essa dama teve a coragem de ameaçar alguém com uma besta e até mesmo atirar em suas direções. É irônico que uma mulher malvada assim tenha sido humilhada e nunca tenha dito nada sobre os tratamentos dentro de casa. Mas mesmo a Penélope sendo assim, nossa prota não consegue rir dela. Em seu quarto, enquanto lê um livro, Penélope pensa que quando entrou estava de estômago vazio, mas que agora não tem mais tanta fome. Ela está mais preocupada com seus irmãos, pois ela não conseguiu checar a favorabilidade antes de sair, já que estava mais interessada no Duque. Então ela se pergunta se estará tudo bem, mas logo em seguida diz que isso não importa, desde que não seja algo mortal. Emily bate a porta do quarto, e quando Penélope pede para ela entra carregando uma bandeja. Emily pergunta se Penélope está lendo, enquanto nossa prota pergunta o que é aquilo que ela está trazendo. Revelando a comida, Emily diz que o Duque ordenou que ela trouxesse isso. Penélope apenas olha com cara de desgosto. Mostrando um frasco, ela diz que o mordomo pediu que ela entregasse aquilo, o que Penélope percebe ser o remédio para a digestão. Ela diz que não precisa daquilo e pede que Emily leve embora, enquanto pensa que já que não pode comer nada, então não há nada que incomode seu estômago. Emily diz que escutou que ela queria um sanduíche e que deve estar com fome, então pede que ela se apresse e coma, ao que Penélope concorda. Emily continua dizendo que ela não tem comida apropriadamente o dia todo. Fechando o livro, Penélope diz que não é apenas hoje, mas que é sempre. Brava, ela pergunta se houve algo até agora que ela comeu em seu quarto que poderia ser chamado de apropriada comida aristocrática. Emily fica triste. Nossa prota pede que ela leve isso e saia, pois ela quer ficar sozinha. Enquanto Emily sai, Penélope pensa que sabe que é uma situação desnecessária. Ela não morreu de fome graças a Emily, e não é como se ela estivesse insatisfeita com a comida de agora. Mas mesmo assim, a situação histórica de Penélope a deixam louca. Se mordendo de raiva, ela diz estar furiosa.
Ela se pergunta por que teve que chegar até ali e passar por toda essa merda. Não há nada melhor ali do que na realidade dela, pois até na velha casa dela, ela vivia um pouco melhor. Ao contrário da Penélope, ela só se preocupava com o que comeria amanhã. Vemos uma lembrança da nossa prota. Descobrimos que seu nome era J.A. Alguém comenta que ouviu dizer que ela é a meia-irmã deles. Teve um problema e foi hospitalizado no ano passado. Outra pessoa comenta que ouviu que o irmão dela não vai graduar e pergunta se a outra ouviu também. O comentário da outra pessoa é apenas que má sorte. J.A. fica em silêncio ouvindo tudo aquilo, então derruba seu prato no chão e fica lá também de forma muito lamentável. Ao chegar em casa, ela vê seus irmãos à mesa com seu pai, tendo uma conversa calorosa. Ela então sai dali e vai até a cozinha. Pegando algo da geladeira, ela começa a comer, mas falta vomitar com o gosto do arroz. Seu irmão vê ela na cozinha, e então dá uma bronca nela, falando que é por isso que ela deve comer na hora certa. Então pergunta por que ela está se esgueirando no meio da noite como um rato. Ela pensa que mesmo quando tentava comer sozinha, as brincadeiras de seu irmão lhe causavam má nutrição e gastrite crônica, até que ela se tornasse independente. Como o orgulho dela pode evitar o almoço em família por tanto tempo? Nossa prota tem vivido como a Penélope, mas pelo menos seu estômago era mais cheio. Era tão nojento ser a filha bastarda de uma família. Mas considerando a situação atual, talvez seja melhor ser a Penélope agora. Então, ela decide deixar de ficar sentada e ir caminhar, pois quanto mais deprimida ela ficar, pior será. Fenel vê ela saindo e pergunta onde ela vai. Ela responde que vai lá para fora. Fenel pergunta se ela vai ver os fogos de artifício na colina leste. Ela repete o lugar e então se lembra da colina que ele se refere, como sendo a que ela foi com Derek. Ela pensa que todos perguntaram se ela veria os fogos de artifício, então acha que Penélope deveria vê-los todos os anos. Penélope responde que será chato fazer isso esse ano. Fenel comenta que o final do festival será muito bom, já que esse ano há a celebração da vitória. Mas Penélope o corta, dizendo que haverá fogos de artifício em todo lugar, então ela irá se retirar. Ela se vira, mas Fenel a chama. Ela pergunta o que foi, e ele diz que terminou de limpar o ático por ordem do Duque. E completa dizendo que só queria lhe dizer isso. Ela pergunta se ele queria lhe dizer e por quê. Fenel responde que ela subia ali quando era jovem. Quando ela chegou ao ducado pela primeira vez, viu os fogos de artifício no Ártico. O Duque provavelmente se lembrou e deu a ordem. Penélope disse que ele deveria ir direto ao ponto. Ela disse que tem estado em uma posição em que não poderia ir mesmo se quisesse. O terceiro andar estava fechado, já que um certo alguém estava incomodado por ela entrar e sair do Ártico. Penélope fica sem palavras, mas logo em seguida diz que a empregada foi demitida. Penélope fica confusa. Fenel explica que o Duque estava tão irritado que a expulsou sem nenhum pagamento de compensação. Apesar de ser de uma família caída, ela era uma mulher renomada, assim ele não pôde castigá-la mais. O Duque e o mestre Derek queimaram o contrato dela de emprego e as cartas de recomendação. Assim, ela não será capaz de encontrar trabalho em outra família da nobreza. Penélope pergunta se deveria comemorar por isso. Ela diz que ele não tem a obrigação de lhe contar cada coisa que acontece com os serventes, pois não está na jurisdição dela saber sobre isso. Fenel diz que o Duque lamentou muito o que aconteceu, e ele se inteirou de que ela tem pulado as refeições. Se mordendo de raiva, ela pergunta em pensamento, e daí? Mas então, ela coloca um sorriso em seu rosto e pergunta se ela for para a sala de jantar e comer agora, se ele vai se sentir melhor. Se curvando, Fenel diz ser tudo culpa dele, deixando Penélope surpresa. Ele diz que seu maior pecado foi não ter sido capaz de apoiá-la sinceramente, sob o pretexto de estar ocupado com os dois jovens mestres. Portanto, ele aceitará qualquer punição que ela lhe der. Mas pede que, por favor, ela aceite a sinceridade do Duque. Após Penélope sair da sala de jantar, o Duque pensou muito em uma maneira de fazer ela se sentir melhor. Então, ele se lembrou da sua infância. Depois de 6 anos, ele abriu o terceiro andar e organizou cuidadosamente a cobertura. E fala que ela sabe quão raro é ele retirar uma ordem que já foi dada. Então, ele pede que Penélope reconsidere. Nossa prota o encara com desgosto. Ela pensa que se fosse a Penélope que estivesse ali agora, ela estaria muito feliz. A pessoa que a incomodava foi despedida. Sua família lhe dá atenção. E o chefe dos mordomos se desculpa com ela. Mas já é tarde demais. Eles deveriam ter feito isso antes da chegada dela. Eles tiveram 17 anos para isso. Se tivessem feito, essa estúpida garota teria perdoado tudo. Fenel fica surpreso com a expressão de nossa prota.
Então Penélope dá um sorriso sarcástico, enquanto diz que como ela poderia ignorar a sinceridade de seu pai. Ela estava a caminho de tomar um ar fresco. Não seria uma má ideia ir a um lugar proibido durante tanto tempo. Fenel fica em silêncio. Penélope então pede que ele a leve até o sótão. Subindo os degraus até o sótão, Fenel diz que a escada é íngreme e pede que ela tome cuidado. Olhando para trás, Penélope vê a única porta trancada no terceiro andar. Então esse deve ser o quarto da Ivone. Fenel olha para trás. Nossa prota pensa que um sótão duplo de uma torre estreita e independente é o tipo de esconderijo secreto que todas as crianças adorariam. Enquanto Fenel abre a porta, Penélope pensa que na melhor das hipóteses, o sótão deve parecer um armazém. Mas quando ela olha, não é nada disso. Lá era um lugar bonito, iluminado e aconchegante. Fenel pergunta se Penélope gostou. Ela responde que é bom. Ele então pergunta se ela gostaria de alguns lanches. Ao que Penélope responde que não, mas ela gostaria de ficar ali até tarde da noite. Fenel concorda, dizendo que o Duque já deu permissão para ela usar esse lugar livremente. Penélope agradece a Fenel por guiá-la. Fenel diz que com todo prazer, e pede que ela descanse e aproveite, e sai. Nossa prota pensa que a Penélope merecia ali com frequência. Lá é confortável e silencioso. É o lugar perfeito para uma criança que procura um refúgio. Ela então se senta enquanto olha para a janela. O pôr do sol brilha intensamente. De repente, a porta se abre com um rangido, chamando a atenção de nossa prota. É o Reynolds. Pergunta por que ela está ali. Penélope olha para ele com cara fechada, enquanto pensa que seria estranho se não tivesse o convidado desejado, mas ela queria poder fingir que não o conhece. Ela então diz que está ali porque o Fenel a trouxe. De forma sarcástica, ele pergunta se ela não está banida do terceiro andar. Em pensamento, Penélope pensa que Graça não certa alguém. Penélope diz que a proibição acabou e que o pai lhe deu permissão. Reynolds comenta que então foi por isso que o Duque perguntou sobre o sótão. Disse de estranho, já que ele não tem interesse nesse lugar. Penélope então pergunta por que ele está ali, ao que Reynolds responde que não está banido daquele lugar como uma certa idiota. Brava, ela diz ter chegado ali primeiro. Mas todo relaxado, enquanto se deita, ele pergunta quem decide isso. Olhando para Penélope, ele diz que ela está sentada no chão e que esse é o lugar perfeito para ela. Penélope pergunta por que ele está ali, ao invés de estar em seu quarto. Ele responde que, diferente dela, ele pode fazer o que quiser. Então pergunta o que ela veio fazer ali. Irritada, nossa prota pensa que deveria aguentar para manter os 10%. Então diz que foi ali para observar os fogos de artifício, pedindo para ele não se incomodar com ela. Todo relaxado, ele concorda, enquanto diz que dá para ver até a área de treinamento dali. Penélope pergunta sobre a área de treinamento, ao que Reynolds responde que todos os guardas e cavalheiros foram dispensados para irem ao último dia do festival, mas o escravo que ela trouxe provavelmente continua treinando como um idiota. Penélope, confusa, pergunta o que ele quer dizer com isso, ao que Reynolds responde que é exatamente o que ele disse. Aquele escravo estúpido vai continuar lá treinando até cair morto. Desesperada, nossa prota pergunta por quê, ao que Reynolds responde que porque ele disse para ele fazer isso. Brava, nossa prota pensa que não pode deixar o Iclais lá, então se levanta para sair. Mas Reynolds segura, perguntando se ela vai até ele. Ela pede que ele a solte. Sorrindo, Reynolds diz que agora já é tarde, pois ele tem estado encarregado do Iclais desde que ela o trouxe. Nossa prota está sem paciência com o que está acontecendo. Se livrando da mão dele, ela pergunta por que ele é tão infantil. Ele diz que é arrepiante ouvir isso sair da boca dela. Irritada, nossa prota diz que se ele não gosta que ela esteja ali, apenas deveria dizer, pois ela irá ser retirada dali. Ela se pergunta por que ele está implicando tanto com ela, já que ele comeu normal no jantar mais cedo. Reynolds fica parado sem dizer nada. Penélope pensa que ela só sairá perdendo se argumentar com ele. Ela pede em pensamento que ele apenas diga que quer que ela vá e ela irá o mais rápido possível. Apertando a mão com força, ele pergunta se ela não tem consciência. Penélope fica confusa com a pergunta. Ele então diz que é só deixar passar, mas então pergunta com raiva quem é ela para falar assim, sendo que foi ela quem rastejou até ali. Ela se pergunta se isso do nada, enquanto pensa que tipo de sogra fazendo bullying com a nora ele é. Ela só consegue pensar em quão cansativo esse dia está sendo. Então ela pergunta o que ele quer dizer. Ele diz ter achado que ela finalmente tinha se tocado, porque tem estado quieta,
mas ele estava louco por achar isso. Ele havia pensado que ela havia mudado pelo menos um pouco essa mania de ser sem vergonha. Irritada, Penélope pede que ele vá direto ao assunto e diga o que ele realmente quer, mas ele a corta, dizendo com um sorriso irônico em seu rosto que ela ia fazer um desejo enquanto olhava o fogo de artifício ou alguma merda do tipo. Ela pediu para Yvonne não voltar. Não. Pediu que ela desapareça ou morra. Ela sabia que foi no último dia do festival que Yvonne desapareceu. E por isso, ela desejou isso faz 6 anos. Surpresa, nossa próxima pergunta se a Penélope fez isso. Ele pergunta como ela se sente. Pois assim como ela desejou, ela tem estado na posição da Yvonne por 6 anos. Nossa prota pensa que não sabia que Yvonne havia se perdido no fim do festival, pois não foi algo que foi mostrado apropriadamente no jogo. Então hoje é o miserável dia que a família Cart perdeu sua única filha mais nova. Nossa prota fica pensativa. Ela pensa que faz sentido esse desejo, já que ela de repente se tornou uma nobre, apesar de ter nascido como uma plebeia. Se tornar filha de uma família rica da noite para o dia foi algo pela qual nossa prota também já passou. Mas segundo a irmã da Yvonne, não poderia entender esse desejo. Ele não conseguiu perdoá-la e até causou um incidente com o colar. Olhando para o reino de Bravo, ela não sabe o que poderia acontecer se ela agir como a Penélope original agora, pois se Reynolds ficar enfurecido, ele a jogaria pela janela. Engolindo em seco, Penélope diz que isso foi porque ela era muito nova. Ela pede desculpas, enquanto diz ter estado refletindo sobre suas ações. Ele pergunta se refletindo, então começa a rir, deixando Penélope em silêncio. Ele concorda, enquanto diz que está tudo no passado, então ele irá lhe perguntar algo. Ele pergunta por que ela fez isso, pois mesmo se a Yvonne tivesse retornado, o Duque não teria expulsado, pelo menos não imediatamente. Angustiada, nossa próxima pergunta o que ela deveria dizer, já que esse desejo nem é dela. Reynolds a apressa para que ela responda. Ela então diz que não deveria ter entrado ali. Ela não pensou direito, então se desculpa. Ele pergunta se pedir desculpas é tão fácil assim para ela. Penélope só consegue falar o nome do garoto. De forma insana, ele pergunta se ela realmente não vai lhe contar como fez seu pai ficar do lado dela. Ele pede que ela lhe conte como uma criança tão nova pôde seduzir o Duque e manipulá-lo, pois ele também quer aprender. A pontuação dele começa a brilhar. A noite começa a cair. Nossa prota tem agora uma expressão determinada em seu rosto. Então ela começa a pedir desculpas por ter feito isso enquanto ainda era imatura, mas ela quer que ele saiba que o fato da irmã dele ainda estar perdida não tem nada a ver com ela. Reynolds fica apenas em silêncio. Ela continua dizendo que hoje ela foi ali porque o Fenel lhe pediu que ela olhasse os fogos de artifício dali. Ela acabou de saber que seu pai lhe deu permissão, e ela apenas está ali por um breve momento. Ele pede que ela cale a boca. Com um sorriso em seu rosto, Reynolds diz que apenas a trouxeram como a substituta da Yvonne. Ele pensou que ela seria boa imitando a Yvonne, mas ela causou rumores sobre macacos com bestas e trouxe um escravo de origem desconhecida, acabando com a já não existente reputação deles. Reynolds pergunta por quanto tempo ele tem que continuar vendo ela na mansão, porque ele tem que ver um escravo rondando a casa deles. Nossa prota pensa que não quer viver sendo ignorada assim de novo. Pessoas como ele, ela não quer vê-los. Séria, Penélope pergunta sua substituta, e quando ela foi tratada como uma. Reynolds pergunta como ele deveria lhe tratar. Eles pegaram ela e a transformaram em uma dama. Então quão bem ele deve a tratar? Ele então pergunta se ela quer que ele a trate como uma rainha. Ela diz que sim, pedindo que ele a trate assim pelo menos uma vez. Reynolds fica confuso com a resposta. Então Penélope diz com uma expressão sádica em seu rosto: quem sabe ela pretende ser a irmã perdida dele se ela sentir vontade. Reynolds fica transtornado, então sua pontuação desce para 8%. Ele diz para ela não abrir a boca se for para dizer bobagem. Ela pergunta por que não. Então diz que já que eles entraram no assunto, eles têm que falar. Ela então pergunta se odiar é a única coisa que ele sabe fazer. Ela diz sentir o mesmo. Se ela soubesse que passaria fome na casa do Duque, não o seguiria, por mais que ele lhe implorasse para acompanhar. Ele quer saber como ela seduziu o Duque? É muito simples. Ela só agiu como a mendiga que era. Assim como ele disse. Ainda mais bravo, Reynolds disse que isso é o suficiente, e sua pontuação diminui para 6%. Ela pensa que ele fez uma cara que vale muito a pena ver. Zombar dela e desprezar sempre foi bem natural para ele. Elas perguntam o que tanto surpreendeu desde que ela chegou ali. Será se foi a Penélope não estar gritando e jogando coisas,
ou se foi a menina surpreendentemente obediente que mudou tão de repente ali e agora. Nossa prota está farta. Ela disse que não tinha dinheiro algum e nem pôde fazer um funeral para sua mãe. E então, um dia, o pai dele chegou e lhe disse que agora ela seria sua filha. Ela pergunta se ele alguma vez já tentou conseguir água da chuva ao lado de um corpo em decomposição, ou se já comeu as sobras frias que algumas pessoas deixaram para trás. Se ele já comeu restos de comida do lixo, nem que seja só uma vez. Porque ela desejou que a irmã dele nunca voltasse? Porque ela não quer voltar naquele tempo. Ela tem medo de voltar ao tempo em que ela ficava observando as pessoas na rua, com a esperança de alguém jogar um resto de comida na lata de lixo. A porcentagem de Reynolds agora está em 4%. Mas Penélope não quer se calar e não quer implorar por perdão por coisas que ela não fez. Ela quer gritar sobre o quão assustada e desesperada está nesse mundo. A Penélope deve ter se sentido da mesma forma. No lugar dela, Nossa prota também teria desejado que a filha verdadeira não voltasse. Ela não se importa se os pontos caírem. Mesmo que ela morra agora, ela não se arrepende. Especialmente pela tola Penélope que cresceu em ódio e repúdio. Ela não quer. Mas então seus pensamentos são quebrados por Reynolds dizendo seu nome. Ela pede que ele diga, pois ela está escutando. Cabisbaixo e em completo choque, ele diz incrédulo que não sabia que ela tinha passado por isso. Sua porcentagem agora é em 7%. Nossa prota pensa que essa é uma história sem importância que ele nunca ouviu ou quis ouvir antes. Ela então concorda, enquanto diz que tudo o que ele sabia era que ela, mesmo sendo ignorante, era incrivelmente astuta, ao ponto de enganar o Duque e tomar o lugar da irmã dele. Desesperado, ele começa a falar que ele, mas Penélope o corta, dizendo que agora pelo menos ele vai saber o seguinte. Quando ele acusou dizendo que ela roubou o colar, ela era apenas uma garota de 12 anos iletrada. Uma garota que nem sabia o valor monetário de um colar. Reynolds fica em completo choque. Então, os fogos de artifício começam a estourar no céu, iluminando a sala com suas cores vibrantes. Os dois se encaram, Penélope séria e Reynolds atordoado, a porcentagem dele brilhando. Então, aumenta para 14%. Aparece uma mensagem do sistema dizendo que ela concluiu o evento com Reynolds, perguntando se ela quer as recompensas. Ela pensa que mesmo que eles não tenham se divertido juntos, as condições do evento foram completadas. Ela aperta em sim, e aparecem as recompensas. Além de aumentar em 3% a porcentagem do Reynolds, ela também ganhou a besta, a qual será disponibilizada no próximo episódio. A porcentagem dele agora está em 17%, mas Penélope continua a falar. Ela diz que se for expulsa daquela casa, apenas voltará a ser uma mendiga nas ruas. Ela diz que isso é irônico, já que ele especificamente a trata de forma tão miserável, pior do que trataria um mendigo, pior do que um escravo. Reynolds fica atordoado com o que foi dito. Ele chama por Penélope, mas ela se vira e vai embora. Reynolds não conseguiu alcançá-la, e também não conseguiu se mover. Enquanto desce as escadas, Penélope pensa que esse foi um resultado bastante generoso para alguém que enfrenta a morte a cada passo. Ela acabou dizendo um monte de coisa, e no fim nem pôde chamar aquilo de conversa. Ela se pergunta como ela poderia saber como foi o passado da Penélope. Dizer que ela tomava água da chuva ao lado de um corpo em decomposição, ou que comia restos de lixo, é tudo uma suposição. Ela deve ter feito isso, é apenas uma suposição que ela quer fazer. A história da Penélope não é a da nossa prota. No dia seguinte, Emily pergunta como está o gosto da comida. Ela diz que o chefe se levantou mais cedo e cozinhou ele mesmo. Penélope pensa que essa deve ser as consequências do almoço de ontem. Então diz que falar assim faz parecer que as refeições dela nunca foram preparadas pelo mesmo chefe. Emily não sabe bem o que dizer, mas Penélope pede que ela relaxe, pois não quer culpá-la. Penélope sabe que ela tem trabalhado muito duro para ela, então vai se certificar de manter isso em mente. As recompensas irão vir quando ela menos esperar. Ela pede que Emily não se preocupe, desde que seja leal à nossa prota. Emily começa a chorar emocionada. Ela diz que nunca pensou de tal forma, enquanto Penélope pede que ela se recomponha. Penélope pergunta se quando terminar o almoço, se Emily poderia chamar o Fennel. Enxugando as lágrimas, Emily diz que sim, enquanto pergunta se Penélope tem algum trabalho nessa manhã. Penélope diz que tem algo a preocupando, enquanto pensa em Clive.